isso, meninas, é o seguinte, homens assim, eles não gostam de mulheres. Isto também é um feminicídio. Porque o que me resgatou desse relacionamento foi justamente a minha identidade de filho. Tu é o problema, tu isso, tu aquilo. Infância eu já tinha compreendido, já tinha aceitado. Ajudam a curar outras pessoas. Sim. Então, mulheres, se curem, né? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, Rayane Guterres. Se tu não é inscrito, já se inscreve. E hoje, então, vai sair esse que é o conteúdo que eu estava prometendo há muito tempo. Digamos assim, fiquei instável, tá? É muito difícil para mim vir aqui falar, abrir este tema, porque eu vou trazer relatos meus pessoais. Então, estamos com este tema que é violência contra a mulher para além da agressão física, o que não deixa marcas no corpo, mas destrói a alma, identidade e patrimônio. E eu tô aqui com convidadas muito especiais. Primeiramente, Thaís Reis, que é terapeuta emocional, enfermeira e neurocientista, que eu tenho, assim, o prazer de dizer que foi minha terapeuta, inclusive, por alguns anos da minha vida. Então, ela vem aí com toda uma bagagem de me conhecer. E ela trabalha justamente com mulheres que vivem em relacionamentos que confundem, embaçam e distorcem as suas identidades. Então, ela trabalha justamente para trazer clareza, fortalecimento e consciência. Thaís, seja bem-vinda. Se apresenta um pouquinho aí para nós. Muito obrigada, Rayane. Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, especialmente pelo convite, que eu achei incrível a tua pauta, extremamente necessária, e que a gente possa ter mais conversas assim, né, com outras mulheres também. O tema, ele é muito abrangente, a gente está começando, porque a gente vai conseguir trazer alguns níveis de profundidade, mas eu acho que a conversa não se encerra aqui, ela começa aqui, né? Eu atendo hoje no consultório virtual, mulheres especialmente, como tu falou muito bem, né, mulheres que estão confusas, mulheres que estão precisando de clareza, dentro da relação, fazer um plano, né, um plano de ação para o que vamos fazer daqui para frente, especialmente a conexão com a gente mesmo. Sim, com certeza, muito importante a tua participação. E ao lado da Thaís, nós temos a Kátia Bolson, que tá aí umas 3 décadas já sendo discípula do Senhor, uma mulher muito ungida, que eu trouxe aqui para ter uma fala para nós um pouco mais sobre a fé. Ela é administradora, formada também em gestão, servidora pública, mas hoje ela vai nos trazer essa clareza do que a palavra fala para nós, qual é o papel, enfim, de um relacionamento, de como Deus nos vê, né, como filhas amadas, preciosas. E a Kátia tá aí para brilhantar um pouco esse tema com a gente. Então, obrigada, né, por estar aqui nessa mesa, que eu acho que é fantástica. E também, né, com esse grupo aí que está nos ouvindo, porque, vamos dizer assim, é muito importante que sejamos multiplicadoras. Nós, mulheres, sejamos multiplicadoras. Então, como a Rayane colocou, fazem 30 anos que eu sigo Jesus, tive um encontro com o Senhor num momento também de fragilidade da minha vida, e a partir de então, vamos dizer assim, a minha identidade foi restaurada, o meu casamento foi restaurado, e isso são coisas assim importantíssimas. E a fé, ela nos ajuda nesse caminho. Ela ajuda com que a gente faça esse caminho de uma forma orientada. Porque Deus vai trazendo mentores, né, para a nossa vida, vai trazendo pessoas que vêm nos ajudar nesse caminho. E a gente precisa disso, precisa se reconstruir. E quando nós temos a identidade de filha do Deus Altíssimo, isso faz toda a diferença nesse caminho. Sim, com certeza, que bênção. E é claro, a gente não tá fazendo um direcionamento desse conteúdo apenas para mulheres cristãs, mas vocês vão Não, ver que todo o nosso diálogo, ele é para uma construção, ele tem um propósito. E principalmente que nem eu estava comentando com as meninas que eu já estava até desistindo de fazer esse conteúdo, porque ele me expõe de certo modo, mas ele também traz muitas crenças, muitos aprendizados. E assim, a gente para e pensa assim: "Ah, tá dando errado, talvez não é pra ser".
mas às vezes a gente vê uma nebulosidade, uma dificuldade, mas a gente só tem que persistir, confiar e entregar. Aquele momento que a gente diz: "Ai, aquieta minha alma, Deus, não é pela Sim. força do meu braço, é pelo seu controle". E esse conteúdo tá vindo pra cá hoje justamente por isso, porque dentro de mim nasceu uma vontade, uma e um impulso, na verdade, de buscar querer impactar mais vidas, auxiliar mais mulheres, trazer um pouco mais também da minha vivência, do meu relato. E, obviamente, nós somos humanos, então a gente vê o medo, a gente congela, a gente fica com medo e quando começa a dar as coisas meio erradas, a gente, ai, não é pra ser, mas pela glória do Senhor a gente conseguiu, né, tá fazendo Sim. esse conteúdo e foi muito rápido, né? Quarta-feira falei com a Kátia, quinta com a Thaís e hoje é um sábado, a gente tá aqui gravando. E a Isso aí. gente vê, assim, que os propósitos de Deus, né, eles se cumprem. Sim, Isso é uma coisa maravilhosa com o Senhor, né, porque sim, vamos dizer assim, ele junta propósitos, primeiro nasceu no coração dele, com certeza. e aí depois ele junta propósitos para que realmente E aconteça essa aquilo que ele conversa quer. e essa conversa ela tem que ser ouvida até o final, e muitas e muitas e muitas vezes, porque tudo que foi falado aqui, que vai ser falado, ele é algo extremamente profundo e que a gente precisa às vezes ouvir e falar muitas vezes. Sim, E principalmente multiplicar. multiplicar, né. Até vou te direcionar logo em seguida aqui o nosso primeiro questionamento que vai na verdade, né, antes de começar as gravações a gente estava conversando aqui, Sim. e a gente foi indo e a gente já nossa, tem que segurar esse papo aqui, porque daqui a pouco a gente tá perdendo assuntos preciosos. E tu como terapeuta, né, e trabalhando muitos anos nessa parte de relacionamentos, e que nem eu disse, tu foi minha terapeuta por algum período, e quando a gente começou na verdade, quando eu comecei a estudar um pouco mais de terapia, eu lembro que eu era aquela paciente, ou cliente, enfim, que chegava lá dizendo: "Ah, descobri um método assim, assim", levava meus papelzinhos, fazia de tudo. Levava lá inúmeras coisas pra gente tentar se auxiliar, pra eu entender, às vezes, aquele vazio, aquela ferida, né, interna. E quando eu parei de fazer as terapias contigo, eu estava começando a estudar sobre o comportamento humano, participando já Uhum. tinha participado de uma imersão do Paulo Vieira que eu Sim. cheguei agora eu lembrei, eu cheguei até a dizer: "Ai, que eu fiquei com vontade de tive" como é que eu falei? Eu digo sempre que aquela experiência em 2021 foi meu primeiro encontro com Cristo, Tu fez porque 2 fiz imersões, 2. né, É. uma presencial e uma É. online. Aí em 21 eu senti, assim, que eu tinha um preenchimento de amor, de autoconfiança incrível, e eu visitei a igreja uma vez e não fui mais, né. Eu não sei se tu se Ah. recorda disso, pra te ver, ali já Cristo já estava querendo me chamar. E até a gente estava conversando, não sei se pegou na Sim, gravação ou se foi depois, mas a gente estava falando sobre a questão de, muitas vezes as mulheres chegam na fé, as pessoas no geral, né, quando estão quebradas ou precisam de uma restauração. Sabe que eu fui o contrário? Eu fui o contrário, eu já vinha buscando por muito tempo, sim. eu digo, né, eu venho de uma bem dizer, uma criação meio disfuncional, uma família meio perdida, como toda família brasileira, né, por muito que o meu TCC da faculdade foi o quê? Quais os impactos dos maus tratos na infância e no desenvolvimento das crianças e adolescentes, né. Uhum. E eu lembro que o meu TCC até o a examinador disse assim: "Pô, parece um TCC de psicologia", porque afinal eu falei sobre as medidas Sim, protetivas, né, aplicadas, e eu falei no meu TCC assim, na apresentação, de nada adianta medidas protetivas se elas não têm eficácia, se as crianças continuam morrendo. é. E não é nem desviar do assunto, porque para a mulher também, não adianta ter uma medida protetiva de afastamento do lar se ela não é garantida, né. Aí puxando até para o direito. E uma mulher quando a gente vê que ela tem uma disfunção, tá vivendo um relacionamento abusivo, ela também expressa isso para os filhos. Ela também vai descontar talvez num laço, talvez ela vai descontar num xingão, num grito, mas também muitas vezes a mulher pode abandonar o lar, e aí tu vai demonstrar para o teu filho o quê? Qual é a crença que tu vai colocar lá? Ah, que a mamãe me deixou, que eu não sou importante, que eu não pertenço, que eu não tenho afinal, nossa, se a minha mãe me abandonou, quem mais vai ficar comigo? Quem Né, se a vai Exato. me minha mãe amar? me se a minha mãe bate em mim, né, quem vai me amar, né? Se eu não tenho o amor daqueles que têm que me proteger, o que vai ser na frente? Aí a gente tem o que na vida adulta? Aquelas como é que se chama? As
super mulheres autônomas, fortes, empoderadas, que tem uma grande muralha em volta, né, e não deixa ninguém acessar, né. Então e eu perdi a pergunta, né, vocês viram que eu saí falando aqui, né. Pra te ver como o assunto ele é necessário, profundo, É verdade. né, e que ele Sim. dá tem muita coisa pra gente explorar. Ah, tem muita coisa, né. Mas gente, eu realmente eu perdi o porquê que eu estava falando disso tudo. É Eu que tu acho tem que que fazer a pergunta pra sim, ela. eu tenho que fazer a pergunta que eu tinha direcionado, mas eu entrei nesse contexto justamente para dar esse nuance de que, sim, porque Sim. muitas vezes a grande questão aqui é, tá, beleza, a gente tem aí um relacionamento abusivo, um relacionamento, né, com violência psicológica, mas como que isso chega? Porque afinal de contas, né, a gente não tem aí por exemplo, a questão da violência. Nenhuma mulher em sã consciência vai ficar com um cara que logo em seguida já demonstra que ele é agressivo, que grita com ela. Mas quando a gente tem um homem que é mais galanteador, né, um homem que é sedutor, que é carinhoso, que é acolhedor, que tá ali pra zelar, pra proteger, ele pode gerar ali uma confusão na mulher, né. Com certeza. Porque na verdade aí a gente tem, ó, eu sempre digo, eu abro o meu parênteses, mas ele tem um porquê. Porque vamos lá, se a gente tem uma criança que ela aprende desde cedo que o amor ele tá nessa questão de prova, de risco, de perigo, de ausência, de falta, o Ou Uhum. que de que que tu tenha que fazer alguma coisa pra ser vista, pra ser exatamente. amada. Pra te receber um elogio, tu tem que limpar toda a casa, cuidar dos filhos da mãe, dos filhos da mãe, literalmente, dos irmãos, dos filhos da mãe. Que vocês entenderam. Tá muito bom, isso daí é dos filhos da mãe. Dos irmãos, né, cuidar da casa, fazer o trabalho pro pai, aquela coisa toda. Aí tu entende que, eu só sou valorizada se eu faço, Sim. se eu tenho serventia. Aí, até a gente pode falar depois a questão da Ou fé. se tu agrada, É, né, tu por tem que estar agradando pra poder ser, provado que tu merece, que tu é, vamos dizer assim, que tu é uma pessoa que merece ser amada, Claro. né. exatamente. Aí, também que nem tu falou no início ali que a gente ouve muito, né, a gente tem essa geração muito do: "Ah, tu não precisa de um homem, tu tem que ser independente, tu tem que fazer as coisas por ti, não deixa um homem mandar em ti". E isso é muito Cultural. latente, Sim. cultural, né. Exatamente. E daí, por exemplo, tu conheceu uma pessoa e a pessoa não vai chegar vindo te batendo. Ela não vai vindo dizendo: "Eu tenho um porte de arma que tá irregular e qualquer coisa, se tu não quiser ficar comigo, eu vou te matar". Sim. Ninguém Sim. chega nesse nível de início. Tu tem ali uma, sedução, né, um entrelaço, porque a mulher, na verdade, a gente tem aquela questão hormonal, né, que o homem ele depende da questão da conquista, né, e a mulher tem Uhum. aquela questão do envolvimento já emocional de fato, né. E daí, como que a gente pode analisar, assim, um perfil. Eu até nem falei, né, no início eu tinha que ter me apresentado, mas enfim, porque a terapia que eu acabei me formando, ela é de leitura corporal, né. Então a Aham. gente tem gente que fala: "O corpo explica", daí eu digo: "Não, não é do corpo explica", porque o corpo explica, ele só avalia o corpo da pessoa. A minha Sim. metodologia, a minha não, da minha mentora no caso, é o método alfa, que a gente analisa toda a questão do comportamento da pessoa, sabe. Uhum. Então não é só o corpo. Porque uma pessoa, por exemplo, que, fez uma super imersão e quer, mudar de vida, tá super ativo, ela pode ser um pouco mais gordinha. Ela pode não estar em forma, mas ela tá trazendo a rigidez dela ali pra ação, pra ativar a ação, né, de uma melhora de vida. Então, olhar o corpo por si só, né, não traz muita informação, mas sim entender, como que foi a criação dela, como que foi a educação, como que ela vê o mundo, vê algumas coisas importantes, né. E daí a gente consegue analisar assim, tá, se eu olhar para uma pessoa, eu consigo perceber os trejeitos, os comportamentos que podem ser ali uma red flag, que falam, né? As bandeiras vermelhas, tipo, nossa, aquilo ali não foi legal. Saia correndo. Tipo, não, o típico, a minha ex era louca, ela Clássico. era doida, narcisista, tipo, e daí tem mulher que fica, ai, tadinho.
Tu vai ser a próxima louca, minha filha. A E coisa se mais fosse comigo, ia ser diferente. Ele vai mudar comigo, porque eu é. não sou assim, Bem né? assim. E então, Thaís, a pergunta que era pra ser lá do início é justamente essa. Existe como a gente se prevenir, a gente olhar assim, ah, bah, isso daqui é certo que vai dar problema lá na frente? Pois então, a gente precisa pensar o seguinte. Tu trouxe vários aspectos super importantes. Aliás, todos são importantes, mas para pensar aqui para a nossa conversa, essa questão da gente perceber que a família brasileira realmente é uma família disfuncional e tudo inicia na nossa relação com a gente mesmo, né? Particularmente, eu sou apaixonada sobre falar sobre relacionamento e trazer o relacionamento para o consultório, porque ali ele é o momento onde a relação ele é um vínculo que vai te trazer percepções a respeito de ti mesmo que tu não vai ver no trabalho, como filho, como filha, como qualquer coisa que tu for fazer, ele não vai trazer a mesma profundidade. Porque ali ele vai te trazer gatilhos emocionais que as outras relações dificilmente vão alcançar. Por isso que ele é tão rico e eu acho que ele é tão importante, porque uma das coisas que a gente precisa trazer é qual é o objetivo que essa pessoa está se relacionando. Para que ela vai se relacionar? Porque muitas mulheres dizem, não sei. Tô indo para ver o que vai acontecer. Não sei. Eu não quero namorar agora, não tô querendo namorar. Maravilha. Mas pensando no seguinte, entrar no campo afetivo, ele é algo muito delicado. Então a gente precisa trazer essa responsabilidade de, mesmo que tu queira algo que nesse momento tu acha que tu não tá querendo um namoro, porque na minha concepção, eu, Thaís, terapeuta, eu acredito que toda relação que tu vai ter com alguém, ele é com o propósito de tu formar uma família. Sim. Porque senão não teria por que tu perder o teu tempo, ir lá e conversar com uma pessoa, trazer uma pessoa para o teu campo afetivo, se tu não vai ter uma troca legal com ela, né? Porque ele precisa ter uma troca legal, senão ele vai virar um vampirismo, né? Sim. Um vai vampirizar a energia do outro. Mas a gente pode trazer aspectos que eu poderia trazer aspectos mais simples, do tipo, se o cara não se oferece para pagar a conta, ou vamos começar assim. Vai, essa daí é polêmica, hein? Essa daí na rede social, paga a conta ou não. Primeiro, não convide o homem. Sim. Eu sei que toda a internet diz ao contrário, que a mulher é empoderada, a mulher isso. Pode Não chegar, estou, acontecer. eu não sou contra isso. Eu estou dizendo o quê? Que a gente está falando em autoproteção, Sim. né? Eu sei que a mulher tem capacidade de decidir, que ela tem A capacidade gente de pode pagar a ser tudo, conta. mas a gente não, a gente pode ser, mas não precisa. Exato, mas o que acontece? Ele segura o rojão? Ele vai lá, ele te convida? Ele tem iniciativa ou sempre Sim. tu que vai ter que dizer: "Fulano, vamos lá"? Sim. Então, começa daí. Não É que convide. é aquela coisa, aí a gente pode até também trazer para a questão, até assim de princípios mesmo, né, porque a gente tá numa situação, assim, que a gente se coloca como abertas, né, para receber, para o convite e tudo mais, mas se tu precisa a mulher batalhar, a mulher ir atrás, não é nem funcional, né, não é nem funcional pelo sentido porque Exato. e pior coisa ainda que tem, daí a pessoa tá lá falando: "Ah, vamos marcar um café, uma janta, um isso, um aquilo", e é aquela coisa de, tipo, não se apresenta de: "Ah, eu vou ir na sua casa te buscar", né. E pior do que não pagar a conta é zelar pelo deslocamento da mulher. Tu vê que Tipo, Pela é segurança, pela preocupação. proteção. Tipo, Exato. garantir que tu tá chegando na tua casa. Ou: "Ah, eu vou chamar um Uber pra ti", mas eu não conheço o Uber. Eu tô indo Exatamente. sair com o Uber, eu tô saindo com outra pessoa. Tu vê que são sinais muito simples e muito iniciais, né, que a gente pode perceber. Porque as mulheres, por muitos anos, né, e a gente tá falando, assim, de muitos anos, mas nada muito longe do que nossas avós, pessoas que a gente conheceu, que são pessoas que aprenderam que elas não
poderiam depender de um homem, elas teriam que ser mais independentes. Até porque a gente veio de Segunda Guerra, onde muitos homens saíram das suas casas, as mulheres tiveram que largar suas famílias, ir para o mercado de trabalho e ocupar posições masculinas. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de natureza. Natureza, constituição física, constituição da mentalidade, do inconsciente coletivo. Então, a gente tem várias coisas que interferem nesses aspectos. Então, primeira coisa, as mulheres tendem a ser muito mais emocionais. Elas são muito mais acolhedoras, os homens são muito mais racionais. E tá tudo bem. O que que as mulheres às vezes me dizem? Eu sou o homem da relação. Eu sou o racional. Eu digo, olha só a linguagem, né, só na Já tá se linguagem tu já taxando. tá mostrando, assim, ó, que é disfuncional. Porque eu digo assim, tu diz assim: "Eu sou o homem da casa, eu é que faço, eu que ando, Exatamente. Eu não né, eu que recebo. decido, Eu é eu que que é, exato. E né". aí a gente não tá nem na questão, assim, que às vezes algumas pessoas entram de: "Ah, a mulher pode receber mais do que o homem?". Claro que Claro pode, que pode, porque o momento né. que tu tá num relacionamento, tudo que entra é o recurso do casal, Do casal, né. exatamente. Então não tem essa distinção: "Ah, é o meu dinheiro. Ah, eu vou comprar isso se eu quiser. Ah, tu até pode me aconselhar, mas eu vou decidir É, porque é o meu dinheiro". eu digo assim, eu Não. tenho uma vivência, né, a respeito disso. Com a minha conversão. Porque o que que acontece, assim, a nossa família, todas as minhas tias, eram pessoas que não trabalhavam. A Uhum. maioria delas trabalhavam, era em casa, né, Uhum. e a minha mãe trabalhava. E a minha mãe trabalhava muito fora de casa, né. E era professora, estudava. E então, vamos dizer assim, naquele contexto, assim, a mãe era o extraterrestre, né, e das minhas tias. E dentro das conversas, assim, femininas, porque se tem, né, essas Sim. Uhum. conversas femininas dentro das famílias. O que que era colocado para nós que estávamos crianças ali, adolescentes, é dizer assim: "Estuda, trabalha, não dependa de homem". E vamos dizer assim, nós crescemos com essa Uhum. cultura Exato. familiar, É. dizendo assim: Não "Não, confie em homem não nenhum. confie em homem nenhum". Por quê? Porque a gente Sim. sabia porque via, né, vamos dizer Uhum. assim, os nossos tios traindo suas esposas, né. Sim. Até para O dar segurança, por exemplo, da tia, ou enfim, no caso as mulheres, sim, verem uma traição, ver um abuso e ter autonomia de poder sair de casa, levar exato, os filhos, Exatamente. né. proteger, garantir o sustento. Exatamente. Assim, uma tia minha, que na época, assim, ninguém se separava, né, o divórcio era ainda não existia, E né. nem eram cristãs, né. Não, É porque é uma questão cultural, não, aí era eu cultural, questiono isso, porque né. hoje em dia, tem até autoridades, né, que falam: "Ah, hoje em dia os feminicídios maiores são por conta das mulheres cristãs que não separam". Não, isso é uma questão Não, cultural, cultural, né. né. E aí vamos dizer assim, essa minha tia, ela se separou e depois se divorciou, foi uma das primeiras mulheres a se divorciar lá em Cachoeira. E ela era escanteada, assim, né, vamos dizer assim, dentro da família e na sociedade. Então, vamos dizer assim, mostrando assim: "Ó, não faça isso, né, porque tu vai ser colocado Ah, um alvo sim. nas tuas costas". Sim. Uhum. E ao mesmo tempo, dentro da família, as mulheres dizem: "Não, tu tem que olha, tu não pode depender de homem". Era o que falava nas entrelinhas, É né, que para as mulheres. totalmente errado não é, Sim. né, Não, não mas é. pensando que é uma parte do processo, porque também ninguém Sim, foi ensinada para saber como a gente confia, em quem em pessoas quem a gente deveria confia, né. confiar, ou Exato. confie no seu instinto, confie na Sim, sua percepção, sim. construa isso primeiro dentro de ti mesma, né, porque são passos que são super É, importantes, né, e que agora a gente tem todo esse reflexo de como que a gente vai olhar isso, porque a internet, ele te dá uma ideia de que tu conhece toda a pessoa em 2 minutos, que tu vai olhar ali as redes sociais. A gente tem uma tendência em projetar as nossas expectativas e nosso sonho é. através daquela pessoa, né, porque a gente olha aquela pessoa nas redes sociais Uhum. e constrói quem ela é na nossa cabeça. Sim. Porque quando a gente diz assim, tipo: "A gente vai fazer um podcast". Tu entende uma coisa sobre podcast, eu vou te trazer um tema e tu vai pensar uma coisa.
a Kátia vai pensar uma coisa, eu vou pensar outra coisa. Mas a gente precisa conversar e alinhar para ver se a gente está falando da mesma coisa, porque senão a Sim, gente, cada um vai ter uma expectativa, cada sim, um vai viver um mundo sim. diferente, achando que a gente está vivendo o mesmo. É. Até porque as E aí percepções são diferentes, né. A exatamente. E vivência é aí diferente, a tua experiência de vida é sim. diferente da minha. E eu ainda trouxe a gente, com diferentes idades, diferentes profissões, Sim. e para trazer, assim, então eu vejo que quem tá nos acompanhando aqui vai se identificar talvez com a história da Kátia, com a história da Thaís e da minha, e aos poucos também convergir tudo, né. Uhum. E isso é E bom. aí, voltando, né, aquele contexto, assim, da Uhum. parte financeira, qual foi a minha, né, vamos dizer assim, vou estudar, vou fazer uma ter uma profissão, vou me garantir, né. Uhum. Por quê? Porque eu penso assim: "Se não der certo, tchau". Essa era a minha visão. "Tchau, beijinho, tchau", né. E aí eu entrei no meu casamento, né, que graças a Deus continua firme e forte. Mas vamos dizer assim, firme e forte Aleluia, muitos anos aí pra é, frente. firme e forte, e eu digo assim, por causa de Jesus, Sim. Porque, na né, verdade, quando a gente entra porque na fé, a gente compreende que o amar é compreende uma escolha. e compreende outras coisas nessa nuance do relacionamento. E vamos dizer assim, eu entrei, era assim, ó, eu tinha a minha conta, o Bolsão tinha a conta dele, eu não sabia nada da vida financeira dele, assim, pessoal, né, ele não sabia nada da minha. A gente pagava as contas, vamos dizer assim, tinha, né, um O racha das o contas. racho das contas e tal, mas Mas tu vamos dizer assim também chegava com a tua sacola das blusinhas e não tinha que esconder, as é, minhas blusinhas. são as minhas blusinhas, e aí vamos dizer assim, quando, eu me converti, e aí na minha discipuladora começou a trabalhar comigo sobre o que que era o casamento dentro da visão de Deus, porque isso é uma coisa importante, né, e muitas vezes, assim, aí se cria esse tabu dentro da sociedade sobre os evangélicos, dizendo: "Ai, não, não pode a aliança é inquebrável". Sim, a aliança com Deus é inquebrável, isso é verdade, É né. que existe, na Hã, verdade, uma hierarquia, né. É Deus exatamente, acima do nosso né. cônjuge, dos nossos filhos, de qualquer coisa. Então, vamos dizer assim, e aí quando eu, entrei, né, dentro desse processo, assim, de ensino, de ser ensinada, né, aos princípios da palavra do Senhor, um deles foi isso, né, foi a parte financeira. E para mim foi muito dolorido, porque era uma coisa assim, eu tinha que abrir mão de tudo que eu acreditava e da minha segurança em teoria, né. Vamos Uhum. dizer assim, de eu Uhum. achar que eu tinha segurança na parte financeira. E hoje eu vejo, assim, o quanto isso é tranquilo. Claro, é toda uma construção, não é uma coisa fácil, mas vamos dizer assim, no momento que tu diz assim: "O dinheiro é nosso, não é meu, é Sim. nosso, é do casal", e a gente Sim, daí já senta muda tudo e que também traz um equilíbrio, né, porque daí não exato. fica É. porque o relacionamento, ele é um equilíbrio. E isso que a gente está falando dos desequilíbrios, né, porque Uhum. nos primeiros contatos que tu tem com alguém, tu já consegue identificar alguns desequilíbrios. Por exemplo, se é a mulher que tem que ficar insistindo para que o homem convide, se é ela que tem que estar pensando se ela vai ter que, pagar essa conta ou não. Essas são coisas que eu vejo que são coisas bem corriqueiras, mas eu acho Uhum. que um ponto muito importante que tu também trouxe, que é a parte da sedução, porque tem coisas que são muito claras e pensando que uma mulher que, como, né, a gente está falando, uma mulher que, sabe o seu valor profissional, ela vai atrás dessas coisas, o seu trabalho, o seu dinheiro, mas tem coisas que, a gente pode identificar lá nas primeiras relações e que muitas vezes a gente fica tipo assim: "Ah, nem é tanto, posso estar exagerando", como por exemplo, aqueles homens que são extremamente sedutores e que tu vai no restaurante, eles são super sedutores contigo, eles são uns amores com o garçom, quem serve, com todo mundo, ele seduz o tempo todo e ele te leva para um sentimento, para uma adrenalina alta, porque tu te sente muito especial. Mas daqui a pouco ele some.
ele não te manda mais mensagem, ele fica um dia inteiro. Aí tu entra naquele questionamento: "Nossa, mas o que que eu fiz?" O que que eu fiz? O que que acontece no É. cérebro? Tu tem um pico de: "Meu Uhum. Deus, que incrível, eu sou uma deusa". Daqui a pouco ele te leva lá para baixo. O corpo, ele fica pedindo mais. Sim. E aí ele vai lá e busca, aí ele aparece: "Ai, não, tu me desculpa, mas eu estava muito cheio de coisa, bababá". Tua adrenalina fica: "Meu Deus, que alívio, ele voltou, voltou para mim e melhorou". Então essa gangorra emocional é como se ele fosse te espiralando e te levando, sendo mais enredada. Porque ele funciona, eu dou e eu te tiro, eu tô mandando em ti, eu tô mandando teu emocional. Porque um ponto que é fundamental para a gente entender sobre manipulação emocional é que a gente só manipula através do sentimento. Então, se a pessoa tem acesso ao teu sentimento e tu não atenta para isso, tu é uma presa fácil para qualquer tipo de manipulação. Porque quando a gente se permite, né, e olhando para. E eu sempre digo para as mulheres, e de novo eu vou contrariar a internet. Sim, é importante que o homem pague a conta, porque ali tu já está sabendo se ele segura o rojão. Tu sabe se ele é um cara que vai estar Sim. contigo ou se ele vai te deixar na mão, e ele é importante. Segundo, se ele é um cara que ele é constante, se ele existe uma ele não precisa se ser, que é o que tu falou, red O flag, né. super-homem. Ele não precisa ser aquele cara incrível, que ele traz, assim, como se vocês já se conhecessem há anos, que ele fala tudo aquilo que tu quer ouvir, e daí tu sente que ele tá pronto para um relacionamento. Não deu tempo de construir. Então, para que a gente tenha uma intimidade, que a gente possa construir algo, para que a gente também consiga entender melhor, respondendo a tua pergunta, né? Como a gente identifica? Um homem que quer acelerar processo é uma red flag. Ele quer logo que vocês tenham um relacionamento sério, ele já te diz que tu é linda, maravilhosa, perfeita, é red flag. E ele já quer também que tu, tenha filhos. Porque filho prende uma mulher, E se tu né. tem intimidade, que eu vou contrariar a Aí, internet, eu tô a me coçando aqui. intimidade, ela tem que ser um processo construído. Se tu tem É. intimidade na primeira, porque funciona assim na cabeça feminina. O homem, ele é muito mais emocional antes da intimidade, antes Uhum. do sexo. É isso que eu estava querendo dizer aquela hora sobre a questão do homem ter aquela questão da conquista, Da da conquista. sabe, e a mulher já não, A porque mulher é no mais momento que tem racional antes. intimidade, liberou ali um monte de serotonina, dopamina e aquela coisa do bem-estar e Game pronto, over, acabou, exatamente. acabou a mulher. Antes do sexo, a mulher é muito mais racional e o homem é muito mais emocional. Depois, inverte. A mulher se torna mais emocional e o homem se torna mais racional. Sim. Nossa, mas acho que nem é tanto. Nossa, não sei, não segurou, não foi legal, foi bom, mas assim, eu não me encantei tanto assim. Não houve tempo suficiente para se criar um laço. Então, se a gente atropela as coisas, a gente não dá tempo hábil para que se envolva numa relação. Mas trazendo também outro ponto, que é o seguinte, que são as trocas. A gente precisa, relacionamento é troca. E o que tu trouxe muito bem, falando sobre como a gente vê isso na nossa família. Porque a gente tem o nosso modelo de amor, que é a forma com que a gente entendeu que a gente é amada, que a gente é validada por alguém, que muitas vezes a gente sente que a gente é validada porque a gente resolve problema, porque a gente dá conta, porque quando crianças a gente ajudava a mãe, a gente viu o sofrimento da mãe com o pai e a gente ocupou esse lugar dentro da família, cuidando dos filhos da mãe, dos nossos irmãos, e atropelando e super se responsabilizando. Então, o que acontece? Quando a gente não dá tempo suficiente para essa relação se construir, a gente vai ter a tendência de se responsabilizar dentro dessa relação, sem perceber que a gente não está dando o tempo, o timing, para que essa pessoa também me mostre se ela é capaz de se responsabilizar junto comigo. Mas eu estava dizendo para as gurias que, gente, elas estão trazendo esses conteúdos, essas falas, e eu digo, eu tô me coçando aqui para falar, porque eu sou colérica, então eu tô nessa coisa, e dominante ainda, quero conversar muito sobre e trazer muito do meu relato também. Primeiro, eu não ia comentar nada sobre experiência, assim, de criação, de infância, até porque o nosso foco é muito sobre
a violência contra a mulher, os relacionamentos abusivos, tóxicos, mas, e isso tem até um apanhado lá na função que a gente tá falando da conversão, que a gente estava falando, muitas pessoas chegam pra fé quando já estão perdidas, quebradas, precisando de uma esperança, e eu comentei com a Kátia, eu fui o contrário, eu fui com o momento que eu tava literalmente, o auge quase da restauração. Né? E foi muito interessante porque Mas também é uma sensibilidade, porque nem toda Sim. sensibilidade é negativa, tem a sensibilidade positiva, né? sim, exatamente. Mas daí, isso faz até um apanhado. Gente, é que vocês estão falando e eu fico assim, eu não vou cortar elas. Eu vou ficar quietinha aqui e deixar elas falar pra não cortar. Sim, Mas aí é só um que a monte de gente coisa. pensar assim, a nossa identidade, ela vai sendo construída lá na infância. Uhum. Sim. E eu, daí, que nem eu tava falando, não queria trazer a parte de infância, enfim. Mas, como a gente falou sobre a questão de, a gente escuta muito, não dependa de homens e aquela coisa toda, gente, ficou vindo aqui na minha mente muito a minha infância. E, na verdade, quando eu cheguei lá na Thaís, eu já tinha lá meus 20 anos, talvez, Aham. mais ou menos. Então, muito dessa questão da identidade, da infância, eu já tinha compreendido, já tinha aceitado muitas coisas do meu desenvolvimento, né? Mas eu ouvia direto isso da minha mãe, né? Tu tem que... Até no caminho da vinda eu falei pra Kátia, Exatamente. gente, isso aí a minha mãe vai dizer que não, mentira, ela vai ver depois do programa e vai dizer, não, mentira, minha filha como tu me expôs, assim, as mãezinhas com muita honra. Ela nem percebeu, era orgânico. Com muita honra, muito amor, eu vou falar as coisas. Nada, né, pra expor, claro que não, né, a mãe teve toda a função dela, que nem eu disse, a mãe, ela não tinha nem ensino fundamental quando ela tava com meu pai, né, Sim. e então, e é filha de na minha avó que teve 12 filhos, então toda uma realidade diferente, né, a mais nova de 12. Qual é a probabilidade dela ter tido muita atenção, muito zelo, muito amor? Se com 3 filhos, o mais novo já fica se achando meio Sim. que largado, né? E Imagina. olha que louco, né? Porque nós estávamos com a nossa mãe desde sempre. Porque os óvulos já estão com a mulher. Sim, Então a gente já vivenciou muitas dores da nossa mãe, né? exatamente. E a gente vai absorvendo também todas as crenças dela, da família, do tempo dela, né? Então não tem como a gente não voltar para a família, porque ele é uma construção de identidade, mas uma coisa que eu defendo muito, que é a gente aprendeu a ter uma identidade, mas a gente não é refém dessa identidade. Sim. E a gente precisa desconstruir uma identidade que não faz mais sentido hoje, para construir uma identidade nova, muito mais baseada na nossa maturidade emocional. Tem muitas... E isso tem a ver com a conversão. Porque, vamos dizer assim, Deus nos deu uma identidade desde sempre. Deus nos dá um propósito desde sempre. Só que enquanto a gente não, vamos dizer assim, tem um encontro com o Senhor e Ele restaura essa identidade em nós, esse propósito em nós, a gente acaba, né, se construindo e se desconstruindo e se marcando e se ferindo e trazendo, né, um grande vazio dentro do nosso coração, porque eu me lembro o dia que eu me converti, assim, um dia não, mas o processo, né, da conversão, mas o dia que a gente se converte é muito marcante. Porque, na verdade, assim, tu vem com muitos vazios. Claro. Né? Muitas feridas. E aí, naquele momento, assim, onde Jesus entra no teu coração, o Espírito Santo entra em ti, tu é preenchido. O vazio não existe mais, né? É muito, lembra na sessão que eu cheguei, nossa, eu tive um encontro, assim, e eu cheguei, tipo, muito firme, só que daí eu tive um encontro, digamos assim, com Cristo no evento que eu participei, só que eu não era da fé, não tinha ninguém na fé, então ficou meio que vazio. Eu tive um encontro, o Espírito Santo chegou em mim, mas só foi isso. Sabe, eu não consegui ter, eu tenho uma amiga que vai na igreja, minha prima, não, eu digo que da minha família, meu avô lá fundou a Assembleia de Deus em Viamão, lá na Santa Isabel, e depois todas as gerações ficaram tudo desviadas. Então, eu me considero a primeira convertida da família, depois de algumas gerações. Então, mas é muito doido que daí, 21, eu tive essa sensação e depois ela foi se diminuindo. E depois, quando eu fiz o outro evento daí, do Método CIS, presencial, e o Paulo Vera questionou lá, quem decide dar um passo, deixar de ser criatura de Deus e virar
criar filho, Filho. sabe? Trazer essa paternidade pra mim. Cara, eu levantei, eu só chorava, Sim. sabe? Porque era uma sensação, assim, muito de pertencimento, Exatamente. sabe? De restauração. E nossa, eu tenho um testemunho muito legal pra contar aqui. É. Porque, na verdade, olha só que doido, né? Na infância, eu sofri essa coisa da mãe falando muito de não dependa de homem, seja independente, tenha o teu trabalho, não deixa ninguém falar alto contigo, se apanhar na escola vai chegar, vai apanhar mais, sabe? Então, tinha muito dessas coisas. E a mãe também, como ela me teve, tipo, na minha idade, minha mãe eu já caminhava pelo mundo. Então, eu digo, é uma loucura. Ano passado que eu me liguei nisso, nossa, da minha idade, a minha mãe já me tinha. Sabe? E isso, de certo modo, claro que pelas decisões da vida dela, atrasou muito o ensino dela, os estudos dela, mas pensa, né, se eu não tivesse nem o ensino fundamental, eu tivesse uma criança no meu colo, tipo, talvez eu não saberia como reagir. E Sim. o estudo que eu tive sobre o autoconhecimento, sobre o comportamento humano, me trouxe muito essa aceitação, porque na minha infância eu ouvi muito que a culpa dela não ser ninguém na vida, imagina, ela era minha Era mamãe, teu. ela era Era tudo. tua. Mas como ela dizia: eu não sou ninguém na vida porque tu nasceu. Uhum. Olha a A marca, culpa. olha a A marca, culpa, tipo, né? A poxa. rejeição. Aí depois passou um períodozinho, ela falava: eu vou voltar a estudar, não sei o quê. Aí engravidou do meu irmão. Aí vem aquela frustração de novo. Ai, não vou ser ninguém na vida. Poxa, é a mamãe de 2 crianças abençoadas, sabe? Mas é aquela questão de Deus não estava ali dentro, sabe? Pra dizer: Sim. "Cara, olha só que maravilha, tu tem 2 Exatamente. pessoas que, cara, pode revolucionar o mundo ou não, mas podem ser pessoas incríveis e é só tu ministrar na vida delas e guiar", sabe? E então eu trouxe pra minha responsabilidade demais essa coisa de ver a minha mãe formada, e ela projeta muito a vida dela em mim, porque como eu sou mais velha, Claro. então ela projeta, e ela sempre trouxe essa coisa de: na infância, ganhou uma boneca, lixo, pra não ter instinto materno. Mãezinha, desculpa falar essas coisas aqui. Mas é Desculpa falar, mas é com muito amor no coração e muito respeito e honra. Mas a gente vai te curar e te resgatar pra Jesus em algum momento, em nome de mas Jesus. errada totalmente ela não estava, porque ela te criou para sobrevivência. Exatamente. Porque, essa construção não é totalmente errada, né, porque ali na parte da infância, lógico que as crianças, elas são muito perceptivas, porque a gente vai lembrar muito de cenas, Sim. porque a nossa mente vai resgatar as cenas. Mas os nossos pais, eles nos criaram para modo sobrevivência, ou seja, um molde de um ego. E o ego ele é importante, porque o ego é o que te faz levantar, é o que te vai sair, é o que Sim. faz levantar e ir para a vida. E que isso, a maturidade emocional que os nossos pais não tiveram, ou vamos dizer assim, num outro nível, porque sim, eles Sim. tinham algum, né, Sim. eles vão nos ajudando a perceber coisas, mas que se não fosse esse ego, a Uhum. gente não conseguiria sobreviver no mundo, Sim. né, porque o mundo realmente e se a gente for ver que a questão da família, uma mãe que é sobrecarregada, porque ou a mãe é mãe, ou ela é profissional. Sim. Mas no fundo, ela faz tudo, mas ela não consegue ter 100% de atenção em alguma coisa, que é diferente do homem, que tipo, o homem Sim. trabalha, mas ele só trabalha. A mulher trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa, ela pensa, ela cuida do marido, ela aprofunda, que é isso que a gente Sim. está falando aqui, que é do tipo, este homem, ele é capaz de aprofundar ou eu vou ser uma sobrecarregada? Este Exatamente. homem tem capacidade, ele sustenta emocionalmente essa família, porque a gente não vai chegar no primeiro dia, no primeiro encontro, vai dizer: "Tu é capaz de me sustentar? Tu é capaz de segurar Não. minha dor? É. Se eu tiver com Teu problema, emocional tá em dia? tu vai ficar do meu Sim. lado ou tu vai sair correndo, ou tu vai dizer sempre que a culpa é minha e eu tenho que me Sim. virar, né? É. Ou o filho é teu, tu que te lasque". É, Então exatamente. essas primeiras palavras das nossas mães, do tipo: "Presta atenção", porque realmente a gente precisa estar atenta.
Porém, as pessoas também não a nossa cultura não tem muito, essa questão, e eu acho que também muita coisa está se modificando, como, por exemplo, a aproximação da religião, aproximação das igrejas, a questão da terapia, porque muitas questões que vão pra terapia poderiam ser resolvidas lá com a igreja, né, porque ele Sim, tem muito. Cada vez mais a igreja faz muito trabalho, né, de ou atendimento, grupos de cura, Reboot mesmo tem sim, muita imersão. Gente, tem muita imersão de cura, muito grupo de acompanhamento que sim. eu fiz E parte. também, assim, ó, ali no ministério, e não só no nosso ministério, né, Sim. em É, vários na outros, encontros já é meio diferente, eles né, fazem atendimentos, individuais, individuais. não tem esses É, essas grupos, sim. grandes grupos, mas, cada igreja ela vai ter um Vai ter um acompanhamento. tempo, né, de acompanhamento nesse processo de santificação, que nós uma das coisas que a gente trabalha, e eu acho que é uma coisa muito importante, é da gente entender, assim, que toda pessoa, ela só consegue oferecer aquilo que ela tem. Ela não Exatamente. tem como, dar ofertar o que ela não tem. Hã. Ela pode até fazer de conta de vamos dizer assim: "Ah, eu acho que eu olha que eu estou aqui cheio da nota na minha carteira". Eu posso até te dizer, fazer de conta, mas vamos dizer assim, chega uma hora que eu vou abrir a carteira e não vai ter nada, né, vamos dizer assim. E isso em todos os sentidos, não só financeiro, Ou o mas quanto que emocionais essa também, pessoa né. vai te oferecer, que é o que tu espera, porque ela pode até Também, ter, mas, assim, a tua É, expectativa é mais. mas é, também é isso, Tu né. tá pronta sim. pra mais, tu Tá quer pronto pra mais. mais, né. E isso é uma coisa, assim, que a gente também tem a ver com os nossos pais. Quando a gente começa a entender, a gente ser curada, para que a gente poder curar outras pessoas e ter relacionamentos curados, a gente começa a entender sobre os nossos pais. O que que eles tiveram, o Sim. que a construção que eles tiveram e o que que eles puderam nos dar. E aí a Uhum. gente começa a ver, assim, ó, porque eu não sei, se aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu. De chegar um ponto da minha vida que eu olhava para o meu pai e dizia assim, e só pensava no que eles não tinham me dado, Sim, né. é Claro. bem isso que eu E ia conduzir aí a minha fala, que foi justamente estudando a questão, tu vê, muitas pessoas conseguem ter essa restauração na igreja, como eu não era da sim, igreja e eu era muito curiosa, queria saber muito das coisas do mundo, né, e do mundo não do mundo, né, do do universo, né, universo. das explicações dos porquê das coisas, eu fui buscar no conhecimento humano. E foi lá que, de certa forma, as pessoas, que me conhecem a longa data dizem: "Ah, existe uma Rayane num tempo e uma Rayane depois de um tempo", porque eu era muito reativa, eu era muito às vezes aparecia meio arrogante, meio, ansiosa, assim, Sim, no mau sentido, sabe, meio nariz empinado, meio reativa demais, sabe. Porque, de certo modo, havia ali uma rejeição não curada, uma dor que depois de um tempo estudando o conhecimento humano, eu disse: "Gente, como é que eu vou cobrar de um pai e de uma mãe que não estudaram para ser pai e mãe?" Eu principalmente no caso da minha mãe que nem queria ser mãe, tipo, que ela fosse uma mãe amável. sim, Claro. Sabe, não era o que ela queria, e a entender que um pai nunca vai dar o pior para o seu filho, né, Sim. então eles deram o melhor que eles tinham que com as eles habilidades tinham, que eles tinham, não tinha exatamente. como dar É que mais. essa dualidade, ele ajuda muito, né, a gente só sabe que é dia porque existe a noite. Então esse é um processo de despertar, né. O qual é a questão? É que às vezes as pessoas elas ficam paralisadas nessa sensação, tipo: Isso, "Ah, eu me é, dei conta que a minha mãe ela puxa, ela poderia ser melhor", mas aí eu fico super revoltada e magoada com a minha mãe e estaciono aí. isso. O processo de terapia, o processo com a igreja, ele é justamente para te sair deste lugar e ir para um outro lugar. Porque quando a gente fala de relações e abusos emocionais, tem coisas que vão ser despertado, que é o que a gente diz: "Ah, eu tô super encantada, e aí mas eu entendi que esse cara tem alguma coisa estranha, alguma coisa não cheira bem. Por que que eu não confio na minha percepção? Sim. Por que que eu continuo ali? Por que que eu tô ali, embora todas as red flags estejam, assim, gritando na minha Gritando, frente?" tá Sim. com Não, já luminoso. não é nem gritando, é pisca-piscas, Tá né. com E luminoso. daí a gente até vai pra que eu estava aqui me segurando, não sei se eu É, falo ou não falo, né, da minha experiência pessoal, né, porque, falar hoje sobre violência contra a mulher e principalmente sobre a questão da violência psicológica, pra mim bate muito até no meu ego, né, e aquela coisa, eu vivenciei um relacionamento extremamente abusivo, né,
E aquela coisa, uma mulher dizer assim: "Ah, eu vivi violência psicológica", tipo, tá, mas com base de quê, né? E é uma coisa que a gente, na verdade, quando tá entrando num relacionamento, na verdade, a gente percebe que é um relacionamento abusivo quando tu já tá lá no meio totalmente emaranhada e pensa: "E agora, o que que faz? Como que resolve?". E daí a gente se questiona muito: "Ah, mas como é que eu fui cair?". Ainda mais eu, né, que quando eu falo: "Poxa, uma mulher independente, É. autônoma, faço as minhas coisas", quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu converso, extravagante, tenho meus sonhos, tenho minhas ambições, corro atrás das coisas, que nem minha mãe me criou. E como é que caiu nessa cilada? Exatamente, e tem aquela questão, né, quando eu falo com algumas amigas, poucas pessoas sabem dessa situação, né, porque é aquela coisa, eu não gosto de puxar o banquinho da vitimismo e sentar e ficar: "Ai, meu Deus, eu sou uma vítima". Não, eu não sou assim, eu busco resolver as coisas, eu não quero, sabe, esse papel, mas depois de um tempo, eu comecei a analisar, é muito egoísta da minha parte eu ter vivido um relacionamento com todos os níveis de abuso e eu simplesmente não falar sobre. Porque tem Claro. muitas mulheres que ou elas estão ali com uma consciência de: "Ai, será?". E tem muitas mulheres que já identificaram que tem esse problema na sua casa e não sabe como sair. Lógico, porque o que que vai acontecendo? É, esse relacionamento, ele tem a intenção de diminuir a mulher. Demais. Bah, gurias, assim, ó, demais. Então, por isso que a mulher tem a sensação Sim. que aquele problema é grande demais para ela. É, Porque uma coisa que tu falou, a violência psicológica, a primeira pessoa que duvida é a própria mulher. O sim. primeiro feminicídio, e eu não estou falando de culpa aqui, mas o primeiro feminicídio é a mulher contra ela mesma. Ela não acreditar nela. Ela Exatamente. achar que as pessoas não vão acreditar e por isso que ela fica sozinha sem saber. E é uma coisa que eu sinceramente me dói quando eu ouço no consultório 2 coisas que é, não acreditar nela mesma, que é a primeira Sim. dor, que a primeira facada que tu leva é essa, é não acreditar no Uhum. teu instinto, justamente porque a gente falou aqui de ego e conexão consigo mesmo, que a conexão espiritual, a tua alma. Então a tua alma tá gritando e o teu ego tá com medo. Né, a Sim. tua alma está dizendo: "Sai", mas o teu ego Uhum. está dizendo: "Eu tô com medo". E esse É aquela afastamento questão do o que que a gente faz quando o nosso corpo tá em perigo, né, ou é a fuga, congelamento ou luta. É. Então como é que funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro pensa assim: "Cara, eu dou conta desse perigo? Se eu dou exa conta desse perigo, eu vou pra cima, eu vou lutar. Ah, eu não dou conta desse perigo, mas se eu fugir eu consigo, então eu vou correr". e Mas sa quando o cérebro entende: "Eu não dou conta de lutar e se eu correr não dá certo", tu faz o quê? Tu congela. É. e sabe qual é a grande armadilha que às vezes eu vejo? Ah, só para dizer que 2 coisas que me doem muito, é a questão quando a mulher fala isso, dela duvidar, e quando ela diz: "Eu sou o homem da relação". Porque isso quer dizer o quê? Que a mulher dela foi abandonada e ela matou a mulher dela. Ela fez o primeiro feminicídio. Então são 2 coisas que já é Sim. muito grave, faz a Isso gente daí a gente tem que pensar. deixar para as É. redes, hein. Viu, mulherada? Ah, não quero ouvir mais dizer: "Ai, eu sou o homem da relação. É, Ah, que eu não sei o sou quê. meu cérebro é Sou masculino. muito yang". Não, É, não vem com esse papo aí, senão vocês estão estimulando o feminicídio. Pronto, falei. que a mulher tem o lugar do Sim. parte yang, que é a parte profissional, Sim. Sim. mas a parte da relação, a parte dela com ela mesma é a parte yin, é a A parte mais parte yang feminina. tem que ser honrada, assim, no espaço dela. Mas trazendo isso que eu ia falar agora, que é, por que que essa mulher, meu Deus, e agora o que que eu faço? Por que que eu tô nessa cilada? Por que que eu caí aqui? Primeiro, que há uma das dos encantamentos e essa dualidade do tipo, eu tô vendo, tá, eu acho que não tá legal, mas eu vou continuar aqui. Boa parte é a nossa criança. Que não quer abrir mão, ou porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo de perder, ela tem medo do abandono, ela tem medo que esse homem vá embora e deixe ela tem medo de estar errada, ela não sustenta emocionalmente Sim. este término ou esta situação que ela precisa enfrentar. Então, por exemplo, eu tô vendo, sim, mas eu não estou conseguindo, eu não tenho emocional para segurar o pós. Eu não tenho emocional para dizer: "Olha, eu não gostei, Sim. tu tá fazendo isso para mim, É. eu quero separar, eu vou denunciar, eu vou chamar a polícia", porque ele tem Uhum. todo como tu trouxe, a mulher muitas vezes fica marcada, porque o que que ela sabe? As mulheres tendem e nós mesmos muitas vezes duvidamos da nossa mulher.
né, dessa mulher que vai dizer: "Ai, não, mas é exagero". Por que que a gente ouve? Mulher é fiasquenta, emocional Hum, demais, tem hormônios ela a tem mil. hormônio, não é bem assim, porque coitado dele, porque ele estava Uhum. sendo só o homem, ela não sabe receber. É, o Uhum. que eu percebo que aconteceu gente, muito comigo, porque assim, eu quando eu me converti, eu já estava curando esse lado, né, feminino de querer compor família, de aceitar um relacionamento, que nem a gente trabalhava, que eu não aceitava nem que alguém pagasse a conta pra mim. Aham. "Ah, vamos sair no restaurante", não vou, por quê? Porque eu não tinha condições de pagar a conta, daí a pessoa dizia: "Raiane, mas eu vou pagar a conta pra Nem a ti". capinha do celular tu queria que ele pagasse pra ti. Então, exatamente, tem isso. Ai, eu acho que eu falei uma vez isso, cheguei brabíssima, porque o namorado na época tinha comprado uma capinha de celular pra mim, o que absurdo. Então, esse era o nível de não aceitar. Quando eu consegui curar, principalmente essa coisa do receber, de entender que sim, pra mim rótulos eram importantes, "Ai, é meu namorado, é meu noivo, vou casar", eu vi na época que eu estava dentro de um relacionamento, que fechou quase 5 anos, que esse relacionamento aqui não vai ser a pessoa que eu vou casar. Embora fosse um relacionamento bom, né, somos amigos até hoje em dia, bem tranquilo, mas não era o homem da minha vida, parece eu fiquei 6 meses orando sobre aquele relacionamento, e o Espírito Santo me inquietando de: "Não, não é pra ti, tu não vai casar com essa pessoa". E eu: "Tá", terminei com muita dor no coração. Depois eu me curei e entendi que, nossa, é isso aí, agora eu vou fazer um propósito pra conhecer o meu esposo. Daí eu entrei nessa do propósito para o esposo. E daí, em 2024 veio outros projetos, campanhas, então eu fiquei caminhando, aquela coisa, sempre em movimento. E no final das eleições, eu conheci uma pessoa, né, que eu acabei me envolvendo e aquilo que tu disse, sabe, do entregar muito e depois tirar. Tipo, gente, a pessoa demonstrou demais. Eu pós-campanha, peguei, eu fui tirar eu brinquei assim: "Ah, eu vou passar um período nas montanhas pra me descansar das eleições", né, porque bem dizer, Drena. as eleições começam ali em Fazer um tempo agosto. sabático. Bem isso, começa em agosto, mas eu estava desde março trabalhando na ideia da campanha, né. E a pessoa foi até eu lá longe, ultrapassou estados pra ir atrás de mim, e eu nossa, tipo, nunca ninguém fez isso por mim. Aí, obviamente, a gente não chega falando dos nossos problemas emocionais, dos nossos conflitos com alguém que a gente tá conhecendo, né. Então, aos poucos, quando eu fui revelando algumas coisas, até essa questão da criação, dos meus projetos que eu tinha, os próximos meses queria ir morar sozinha, né, pra buscar mais a minha autonomia, minha independência. Aí a pessoa começou assim: mas por que que tu não vem morar comigo?" Daí eu fiquei assim: "Não, né, tipo, eu amado, eu sou eu sou cristã, a gente não pode vir morar com a pessoa, assim, tipo: 'Oi, tipo, tô aqui'". Só que era muito bizarro, porque, assim, eu ia muito na casa dele, que ele morava num sítio maravilhoso, e eu sou muito da natureza, né, muito a terapia que eu compreendo e que eu indico é sempre a integrativa, que tem esse contato com a natureza. Então, pra mim, parecia, assim, a continuação do meu período das montanhas, Ah, sabe. Parecia muito, porque o era tudo encantamento um continuava. encantamento, porque Sim. quando acabou as eleições e eu brinco, né, para as montanhas, eu fui sozinha. Tipo, ele foi lá no final do meu percurso das montanhas. E ele me trazia muita calma, muita segurança, muita estabilidade. Foi isso que me fez entrar no relacionamento. Ele me trazia segurança que eu nunca tinha visto. E Uhum. era muito doido, porque daí, ia, né, viajar com a minha família ou tinha que fazer alguma coisa meio distante dele, sempre acontecia algum problema, a comunicação não dava certo, a gente estava conversando, briga e discussão, e eu ficava: "Gente, mas", e ele falava de uma forma que parecia que eu era ignorante, que eu era culpada, que eu era, e daí eu ficava assim: "Mas gente", daí eu conversava: "Não, espera aí, vamos conversar direito, vamos se alinhar", e daí ele dizia assim: "Não, é que com a criação que tu teve, tu não sabe, se colocar no lugar do outro, tu não tem a capacidade de criar vínculos, mas eu vou te curar com amor". Olha que alecrim. Ai, amado! Ele ia me curar com amor. Ele ia me ensinar a criar vínculos e ter empatia pelos outros, como é que é? Resgatando, digamos assim. E eu, certo modo, no Deixa eu só abrir um início. parênteses, não esquece, mas só para eu aproveitar aí e falar o seguinte, esse é um outro sinal, que é quando a pessoa, ela começa a forçar uma dependência, porque ela está testando os teus limites. Se tu aceita,
ele avançou um limite, ele Uhum. entrou um pouco mais nessa espiral, porque a ideia é a pessoa dominar o teu emocional. Então, se ele força teu emocional e tu pensa, nossa, é verdade, eu tenho problema, porque a pessoa, ela Não, tu consegue vai cair pra ler, trás quando eu falar uma questão. ela consegue ler, ela não é uma pessoa burra, né? É uma Sim. pessoa inteligente. Então, ela consegue ler e ela consegue pegar o teu ponto fraco. Sim. Como a gente muitas vezes tende A a nossa dor, né? virar pra gente e pensar, puxa, é verdade, ele tem razão, a pessoa consegue entrar um pouco Aquela mais. coisa, tipo, parece que ele entendeu tudo. Sim. Não, e a grande virada de chave foi aquela questão, assim, que eu sempre dizia, não, mas olha só, eu fiz terapia há tanto tempo, já entendi. E eu falando, assim, da minha vivência, da minha história e tudo mais. Aí lá pelas tantas ele, não, mas tu não se curou ainda, porque tu ainda tem problemas. E eu ficava assim, eu tenho? Eu tenho problemas? Aí eu ficava, não, mas daí é aquela coisa, né? Porque eu me formei em direito muito pela questão da política, né? E eu, Aham. 2024, eu ia começar a me posicionar como terapeuta. Só que como vem as eleições, a eleição é meu grande amor, né? A política é meu grande amor, então eu acabei ficando em 2024 fazendo campanha. Mas era o ano que eu ia me posicionar como terapeuta. Então, em 2025, eu pensei, acabou a campanha, vou me posicionar como terapeuta. Aí vem uma pessoa que vem o quê? Desconstruir. Se tu não te conhece, se tu ainda tá ferida, se tu. Como é que tu vai atender outra pessoa? Sabe? E daí vinha muito isso, a questão da. Distorção Aham. real. É. Tipo, de que eu não tinha conhecimento sobre as Uhum. coisas. E daí eu peguei e fui passando assim um período. Ele disse assim: não, é só ver, Raiane. Tu buscou muitas fontes, mas tu já me falou inúmeras terapias que tu fez, tu se formou como terapeuta, mas tu já percebeu que tu nunca teve alta? E eu pensei assim: real, eu nunca tive alta. Deu, uma alta do quê? Tipo, mas eu tava tão entrelaçada, eu, tipo, Sim. bati aqui. Eu tava tão. Que eu fiquei pensando que eu precisava de alta. Ô, Thaís, tu me deu alta? Só pra saber. E olha só que legal que tu tá trazendo, e eu acho que isso vale muito, porque a gente não percebe que a pessoa tá te deixando confusa. É. Ele não tá te dando, ele não está te deixando confiante. Um relacionamento que te deixa confusa é um relacionamento disfuncional. Sim. Autoconhecimento não existe alta porque tu não tá doente. Não é uma doença que tu vai Sim. ter alta É uma porque não tem construção. cura. É, Sim, e na verdade a gente tá sempre se desenvolvendo. Sim. é pra Até na questão vida. da fé, né? A gente lê uma Claro. palavra, a gente tem uma compreensão. Daqui a algum tempo a gente vai ler de novo, o Espírito Santo vai nos Vai engatar em trazer outra coisa. outras coisas mais profundas, né? Exatamente. Mais mistérios de Deus. E uma coisa que vendo essa fala da Rayane, eu me lembrei assim de outras situações com outras mulheres, né? Porque como a gente trabalha na igreja, a gente trabalha com muitas mulheres, né? Ouve muitas histórias. E uma das coisas que eu vejo assim que esse perfil também faz é o que ele vai afastando a pessoa, vai Exatamente. isolando. E aí, Deixa vamos muito dizer mais assim, sensível. Não, aí tu sim, vai entender não, tudo e vai agora. desconstruindo assim as relações, os vínculos Uhum. que a pessoa tinha e tinha como confiança, e agora a partir Obrigada. daqui a pouco ele começa a dizer assim, não, mas essa tua amiga, Tá dando em cima de né? mim. Essa tua amiga, tá isso, tá aquilo, tá mas ela não sei, aí tu vai começando a apontar vamos dizer assim, as Uhum. fragilidades daquela tua amiga e desconstruindo aquela tua amiga, para quê? Porque Sim. aquela tua amiga tá te dizendo: Tu sabe Uhum. que no "Olha", início, né, eu presta acabei. atenção nisso. Aí vamos dizer assim, tu na própria igreja, né, quando tu tá inserido dentro da igreja ou tá iniciando ser inserida na igreja, e a igreja começa a dizer assim: "Olha, mas o padrão de Deus num relacionamento não é assim. O padrão de Deus é assim, o homem tem que ter esse É, papel, essa função, a mulher tem que ter essa função, eles têm que se complementar, né, sim, um não pode tomar o papel do sim, outro. Na verdade, eles têm que se unir, fazer uma sinergia para uma construção de um propósito maior, que é sim. a família. É, E aí ele começa a tirar, né, ele começa a ruir tudo, sim. todas as tuas bases. Isolar essa mulher. Tu Exatamente. Se sabe. tu tem um bom relacionamento com a tua família, o que que ele faz? Ele te Destrói. afasta da tua Aham. Uhum, família. Se tu tem um relacionamento com algumas pessoas que a gente tem, né, um vínculo uhum. maior com alguns amigos da gente, ele faz o quê? Ele desconstrói aquilo ali também, desmorona aquilo ali também. E daqui a pouco, quando tu te dá conta, tu Tu tá tá sozinha. sozinha.
Mesmo. E aí tu Exatamente. se sente, na verdade, com culpa, e tu se sente assim, ó, pá, como é que eu vou ir lá e vou falar pra Thaís, que é minha amiga, que, né, que me alertou que realmente, né? Foi muito doido, porque assim, como a gente começou ali a se relacionar no final de um ano, então era verão, eu ia muito pra casa dele, que era sítio, tinha piscina, era legal, tarará. Quando eu fui ver, ele já tava montando um closet pra mim e eu já tava com quase, bem dizer, todas as minhas coisas lá. E daí eu, meio que eu digo, eu fui morar com ele por osmose, assim, eu fui indo, sabe? Parece que fui. Eu não tive meio controle da coisa, sabe? Parece que era o caminho natural. Era um caminho natural, e daí era aquela coisa, não, mas tu pode vir aqui, tu pode pegar o carro, vai lá pra academia, vai fazer tuas coisas, vai não sei o quê. Aí eu comecei a trabalhar até com o Dr. Eduardo, que me convidou, graças a Deus o Dr. Eduardo veio pra me trazer também um fôlego de vida, digamos assim, um senhorzinho que eu ajudo na advocacia, querido demais. E ele sempre, e eu sou muito das palavras de afirmações, né? Então ele sempre dizia, não, tu é uma ótima advogada, tu tem que trabalhar mais, tem que estar mais perto, não sei o quê, tarará. Tá, beleza. Só que depois de um tempo, era aquela coisa assim: ah, mas o melhor é tu ir na academia quando a gente vai pra cidade, né? Porque é muito longe. Ah, mas quem sabe agora eu começo a treinar Te contigo. deu e tirou. Vou começar a treinar contigo, mas não pode ser na tua academia, que eu não quero encontrar os teus amigos lá. Então a gente vai em outra academia. Tudo bem. E fui indo assim. Então acabou que eu vinha pra cidade 2 vezes na semana. Com muita sorte. E eu virei uma camponesa. Eu digo, Claro. eu virei uma camponesa. E assim, e as minhas amigas questionavam, Rayane, tu não tá na rede social, tu não tá falando e tu é muito comunicativa, cadê? E eu dizia, não, gurias. Porque, de fato, esses tempos eu tava orando e escrevendo, assim, minha reflexão sobre o que aconteceu. E eu digo, é muito triste que eu consegui, em um ano, viver, bem dizer, um sonho, que era ter uma vida em conjunto com alguém. Porque eu digo assim, eu não tava lá amarrada. Uhum. Eu tava lá porque eu queria. Eu podia pegar, nem que seja um ônibus na frente e ir embora. Tá certo que era 60 quilômetros, Mas é que mas tu estava presa emocionalmente. emocionalmente. Exato. Eu realmente Eu digo assim, amei. às vezes a prisão não é física. Não. Nunca é. É. Nesses casos, não é. E foi muito que, assim, blindando. E daí, aqui, sim, desconstruiu essa questão da minha segurança pra me projetar como terapeuta. Aí, eu começando a trabalhar com o Dr. Eduardo, às vezes eu questionava muito ele. O que tu acha? Deixa eu ler essa petição pra ti me dizer o que tu acha, enfim. E ele pegava e super criticava, sabe? Não, desse jeito aqui tu não vai ganhar. Aí tu vai olhar a profissão do cara, nada a ver. Tem a ver com meio ambiente. Tipo, ele sim. tinha, tipo, autoridade zero, só vivência de vida, só Mas anos. ele te diminuía cada vez que... Aí, mas eu me abracei na função do direito muito nesse relacionamento, por quê? Porque pelo menos eu tinha um diploma, pelo menos eu podia dizer, olha, eu me formei, fiz 5 anos de faculdade, tenho uma pós-graduação, trabalhei com 8 promotores de justiça, então eu pegava coisas pra me segurar e dizer, não, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Agora a terapia é aquela coisa, né? A primeira coisa que perguntam numa sessão é, tu é psicóloga? Tu é psicóloga? Ou qual é a tua formação? Sabe? Então, eu me sentia muito fragilizada de me posicionar como terapeuta, sabe? E o direito, pelo menos, eu tinha, né? Aquela coisa, o documento pra dizer, bem conforme, né? Do sistema DISC comportamental. Eu tenho diploma. Então, e acabou que com a vivência, claro, advogando, atuando, eu fui me sentindo mais segura, até de quando ele dizia, não, isso daqui tu tá fazendo errado, eu disse, cara, afinal, tu trabalha com meio ambiente, mas tu sabe mais de nutrição do que nutricionista, sabe mais de treino do que educador físico, sabe mais de direito do que advogada. Tu tá dizendo que a minha terapia eu não tive alta porque tu é bonzão também na psicologia. Tu é bom em tudo, meu filho? Tipo, amada. E aquela coisa é muito doido, porque no início... Eu vi esses dias uma mensagem que eu mandei pra minha mãe quando ela conheceu ele, quando eu apresentei, foi em março. E eu questionei, mãe, o que tu achou do fulano? Só que, claro, minha mãe também não tinha muita condição pra me auxiliar, né? Pra dar um aval, alguma coisa. Aí ela disse só, é muito querido e tal. Você tem um gênio forte, tu também tem um gênio forte, então vai ter que ver como é que vai ser, mas muito legal.
Aí eu, ai, mãe, tu acha? Eu acho ele meio narcisista. Eu disse assim. Cara, março de 24, eu disse isso. Eu acho que ele é meio narcisista, porque ele fala umas coisas que eu fiz e eu não fiz. Que nem ele disse, vocês foram embora aqui do sítio, ele disse que eu desrespeitei ele na frente de vocês. Eu desrespeitei ele na frente de vocês? E minha mãe, não. Aí ali eu comecei a escrever as coisas. Quando tinha um problema, alguma coisa. Isso é uma solução pra quem tá num relacionamento, porque isso é muito do gaslighting, né? Tu Aham. pega e tu diz, não, mas eu não fiz isso. Não, tu é louca. Não, não foi bem assim. Tu entendeu Tu errado. entendeu errado. Então, não foi, né? Traz outra coisa, tipo, até, né, assim, começa muito fácil, simples, né? Tipo, tu tirou do lugar a chave. Tipo, Uhum. e depois vai se aprofundando. Aí, então, eu já comecei ali, lá em março, e já fiquei com um sentido assim. Só que, olha que loucura. Eu acho que foi em janeiro que eu até te contatei. E daí, no fim, como eu tava com a terapia online, né? Eu vivia grudada com a pessoa, não tinha como fazer online. Aí eu busquei uma outra profissional, uma psiquiatra. E quando eu mandei mensagem pra ela, eu disse, olha só, eu acho que eu estou entrando num relacionamento abusivo. Janeiro de 2024. Eu disse, eu acho que eu estou entrando num relacionamento abusivo e eu preciso falar, porque o que eu tinha na cabeça? Vá que seja um relacionamento maravilhoso e eu tô querendo me boicotar. Aham. É Porque- o que as mulheres sempre pensam. Sim. E daí eu fico, gente, e eu vivi o ano todo com aquela pessoa. E o auge, quando eu realmente caí em si, porque eu tive um período até depressivo, né? Que eu precisei tomar remédio, porque. Gente, zero sentido de vida. Zero sentido de vida. Claro. Me sugou, assim, de uma forma. E eu dizia pra ele assim, eu não tô me reconhecendo. Ele, não, Reni, essa é quem tu é. Tu é assim mesmo, mas tá tudo bem. Eu vou te ajudar. E eu ficava, tipo, vai me ajudar? Tipo, ajudar no quê, gente? Eu saí de uma eleição que eu fiz mais de 300 votos, 300 pessoas confiaram no meu trabalho, no que eu falo. Aí eu entrei nesse nível. E a minha virada de chave, e a questão até tu disse de isolar, né? Depois, a academia foi uma das primeiras coisas, né? A troca de academia e só vai treinar 2 vezes na semana, bem dizer. Aí depois foi o PG, o grupo de estudos. Porque, afinal, mas olha só, tu vai dirigir com o carro é mexido, alterado e tal, e pra puxar reboque, essas coisas que ele puxava. E daí, tu pode capotar o carro, se acidentar. Na época, eu pensei, olha como ele se preocupa comigo, com a minha segurança, não quer deixar eu dirigir sozinha na rodovia pra eu não me acidentar. Não, porque o PG foi o primeiro lugar que as gurias falaram, Rai, não, sabe, vai devagar, sabe? E ele sabia disso, então... Sim. Não, e outra, né? O rapaz só ri. Eu digo, outra coisa, que a mulher tá tão fragilizada que ela também dá armas para o cara. Total. Porque vamos dizer assim, tu foi no PG, as outras mulheres olharam e disseram assim, estão de fora, né? E eu disse pra ele, as meninas acham que tu não vai se converter. Exatamente, distanciadas, e aí tu faz uma falha, as pessoas, não, mas espera isso aí, tá com problema. E aí elas falam isso, elas te alertam disso. Aí o que acontece? Tu sai dali e fala pra ele. Exatamente. Foi muito e aí, isso. vamos dizer assim, ele vai usar isso. Contra, vai deixar mais confuso ainda. E aí ele vai saber que ali é um lugar onde ela pode ser alertada. Não ia E mais aí em grupo de estudos bíblico, com meninas. Não ia mais na academia. E aí, fiquei na verdade, a pessoa, né, que é assediadora, ela faz isso. Ela começa a olhar e ver assim, aonde essa mulher pode Claro. conseguir uma rede de apoio, aonde essa mulher pode, vamos dizer assim, os olhos serem abertos, né? E saber que ela tem a quem confiar para se reconstruir depois. Porque, na verdade, chega um ponto que essa mulher diz assim, eu não tenho nem coragem mais. Sim, né? porque a mulher, ela quer investir, ela está investindo nessa relação. Então, ela quer trazer o parceiro com ela para alertar, para ver o que eles podem fazer. Mas ele não é um homem disponível, emocionalmente falando. Tu vê que tu trouxe relatos muito corriqueiros, que é exatamente isso que toda mulher passa. Que tu é o problema, tu isso, tu aquilo. Em nenhum momento ele traz a permissão para te entrar na vida dele, no emocional dele. Porque tu é a pessoa que é o problema. Então, ele não tem disponibilidade emocional para trocas profundas. Tu não consegue acessar emocionalmente esse homem.
Uhum. Até porque ele te Né, e era deixa muito doido, porque, assim, no início ele dizia assim: "Olha, eu sou o solteiro mais convicto da face da terra, meus amigos estão chocados que eu estou entrando num relacionamento, não tô indo fazer mais minhas coisas, não sei o quê, porque tu é uma pessoa, importante, tu foi capaz de fazer eu querer mudar de opinião e querer casar". Então é aquela coisa que tu fica, assim, se sentindo: "Ai, nossa, que legal", sabe. E isso da família também é muito doido, porque eu tenho um primo que, assim, 2, 3 anos de diferença de idade, a gente sempre fez tudo junto a vida toda, né, agora esse ano ele se formou em direito, e eu conversava muito com ele, tipo, ele tem a minha localização em qualquer momento da vida, pelo meu celular ele me rastreia. Eu tô lá longe, ele: "Que tu tá fazendo aí? Tá com algum problema?". Então, assim, é uma pessoa que eu confio demais. Que esse ex aí falava? Que eu era perversa, que eu tinha uma perversão de, fantasia sexual com esse primo. Olha o nível da coisa. O que eu tinha uma fantasia sexual com ele, e por isso que eu tinha que dar limite e me distanciar, porque eu não conseguia distinguir. Eu ficava tipo: "É?" Tipo: "Não, tu tá doido, né, tu distorção tipo, total distorção total". das Né, relações. mas como que nem eu digo, o primo ele cresceu, foi criado muito lá no núcleo familiar do meu avô. Assembleiano na veia, não dava nem pra brincar muito menino com menina, então assim, eu ficava: "Não tem o menor sentido essa fala dele", mas pra ver o quando me virou a chave de eu entender que não é isso daqui, porque é aquela coisa, né, a gente vai resistindo, vai querendo ficar, tentar ajustar, e daí, ele já estava me pedindo, assim, umas coisas absurdas no dia a dia, e ele fazia muito tratamento de silêncio. Então, assim, Nossa, é aquela coisa, clássico. eu cresci num ambiente disfuncional que o meus pais brigavam sempre, mas era aquela coisa, quebra prato, xinga, liga pra polícia, era esse nível. "É, moço, tu tá indo". Aí eu era criancinha, 6 anos de idade, a minha mãe liga pra brigar, e daí tu pensa uma criança de 6 anos tendo que escolher Entre o ligar pai pra e a mãe. brigar, escolher mãe, e daí passava depois meia hora, o pai e a mãe estava trifeliz e tu ali, é a inimiga. Tipo, poxa, olha o abalo emocional que tem, a instabilidade. Por isso eu digo, eu fui conquistada pela segurança que a pessoa me dava. Aham, a falsa É, segurança. exatamente. Porque E ele sabia que tu precisava disso. exatamente. E daí, o que aconteceu? Ele estava me cobrando já um período assim: porque tu não tá feliz aqui, então pega as tuas coisas e vai embora". Largou essa. Eu, rapaz, tipo, quando eu vim pra cá, eu disse: "Tu tem certeza? Porque assim, ó, se eu for sair da casa da minha mãe é pra sempre, hein? Tipo, tu te liga?". Aí mesmo assim: "Não, vem pra cá, vamos casar, não sei o quê". Já tinha visto coisa em cartório pra casar, tudo. E como eu tenho essa questão de ter me convertido, ter a pegada cristã, ele não era cristão, né, mas enfim, entrou pra dentro da igreja junto, e eu tinha muito: "Cara, tem que arrumar isso daqui". Só que aí vem a questão, que as pessoas dizem: porque a igreja prende as mulheres em relacionamentos abusivos". Cara, assim, ó, o Não. meu pastor da minha igreja já tinha me alertado, daí eu tinha migrado pra outra igreja, né, e daí na outra igreja lá, a pastora Cláudia, eu ficava: "Pastora, eu tenho que casar de uma vez, porque eu tô em pecado, Não, que não sei o quê". E a pastora: "Calma, calma não. mulher", tipo, então eu só não casei porque a igreja me trouxe esse discernimento de: "Calma, não é bem assim, conhece, espera, agora tu já tá lá morando, mas tudo bem, vamos dar um jeito, vamos conversar, vamos fazer imersão aqui e ali". Então, se não fosse a igreja, eu não tinha sido liberta disso, sabe. E também porque, quando a gente aí nessa coisa de, estava dias já sem conversar, dias, 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 aí a pessoa sai e fala assim: não tá feliz? Pega e vai embora". Eu, tipo: "Não, tu tá até doido, né, que tu ficou 1 ano dizendo pra mim: 'Se sinta em casa, aqui é a tua casa, se sinta pertencente', agora vai dizer: 'Vai embora'". Deu: "Tu tá doido? Tipo, eu falei pra ti que eu só viria morar contigo se fosse uma coisa muito certa. Então, se tu não me quer aqui, aluga um apartamento pra mim que eu vou embora". Larguei essa, tipo, eu não vou voltar pra casa da minha mãe. Eu tinha essa coisa do ego, sabe, orgulho, como que eu vou voltar pra casa da minha mãe? Aí, como eu falei essa de: "Aluga um apartamento pra mim", ele vem: é bem pra isso que tu quer um relacionamento, né, pra ser sustentada". Eu tipo: Aí tu Pegou. pegou lá a ferida da mãe que diz: "Não dependa de homem, cresça, tenha tua profissão, nã-nã-nã". Pra quê? Eu: "Não, tu tá brincando comigo, você tá dizendo que tu me sustenta".
Não, peraí, assim, ó, tu não paga aluguel, né, casa própria aqui, não paga água porque é água do poço. Tu tá dizendo que sustento é comprar comida e pagar luz? Tipo, oi? Porque assim, a gente não tem uma vida de luxo, né? Então, o que que é o sustentar? Tu não acha que uma menina de 20 e poucos anos com um coroa de, né, eu tava lá na casa dos 50 anos, né, que eu tenho eu tenho esse gosto peculiar que a gente tá trabalhando em Deus. E eu tu não vai dizer que um coroa de 50 anos tá aí com uma menina de 20 anos e tu tá dizendo que o sustento é pagar luz e água e comprar comida? Tá doido, né? Até porque eu fazia a gestão dos recursos. Tipo, tudo que a gente Ah, gastava de cartão de crédito dele, eu organizava. Então, tipo, eu sempre tinha as coisas. Ó, a gente tá gastando demais comprando peixinho. Tipo, peixinho de aquário mesmo. Tínhamos esse hobby. ah. Tem que segurar as compras de peixe. Então, tipo, eu fiquei assim, incrédula. Tu não me sustenta, né? Tipo, vamos lá. Daí ele disse, claro que sim, afinal. Daí eu disse assim, que eu não trabalhava, inclusive, não estava trabalhando, porque afinal a gente estava a 60 quilômetros de Porto Alegre, né? Não, eu vou trabalhar como? A não ser pelo home office da vida, aquela coisa. E daí ele me questiona assim: não, o impedimento de tu ter uma independência financeira não é morar aqui. Afinal, o que que tu conquistou na tua vida nos teus últimos 5 anos? Bah, essa pergunta aí Mas olha quanta foi tão violência Quanta violência. quanta silenciosa. violência. Eu não apanhei, mas, tipo, e questionar isso, afinal, o que que tu conquistou nesses teus últimos 5 anos da tua vida? E na hora, eu caí pra trás e pensei assim: eu não tenho pra onde ir, eu não tenho nenhum carro pra dirigir pra casa, talvez, de uma amiga. E aí que eu digo que Tô sem as minhas amigas. Deus veio, assim, muito forte neste Sim. momento, porque foi um momento que eu meio que caí pra trás pensando: realmente eu não tenho nada, sou uma ferrada aqui, não tenho nem pra onde correr. E daí parece que Deus vem, assim, com uma força muito forte de dizer: "Não, tu é filha, É filha. tu é amada, tu é Princesa. preciosa". E daí Uma me veio princesa do Senhor. não, e me veio uma coisa muito forte de tipo assim, cara, tu tá falando de bens. Eu tenho muitas pessoas que me amam, muitas pessoas que se inspiram na minha vida, na minha história. Poxa, com toda a desestrutura familiar que eu tive, fui a primeira da família da mãe a ser formada pela uma faculdade, né? Porque não tinha. A mãe tinha, não, mal tinha ensino fundamental, né? Sou formada, sou pós-graduada, eu dei o meu nome 2 vezes em eleições, pessoas confiam no meu trabalho, no meu propósito, eu participo de muita ação social, eu faço muitas coisas, eu comecei a ver as coisas que eu fazia, sabe, as coisas que eu era, tipo E isso, assim, é uma coisa interessante, né? Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, ele traz essa verdade, né? é, Em momentos, porque assim, a palavra diz assim, ó, que Deus é amor e Deus lança fora todo o medo. Então, sim, quando nesses momentos de crise, né, de críticos assim, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vem e fala essa verdade para muito nós no isso. nosso Ali eu coração, senti, né? sabe, porque Porque ele diz assim, ó, não importa o que o mundo está te falando para ti, né? Não importa o que essa pessoa está falando para ti, é. importa o que Deus fala para ti. Porque eu tive, na verdade, essa foi um confronto que ele fez, eu não sei o que que ele esperava, sabe, mas, foi a pergunta, o questionamento que me fez eu reagir pra vida. E eu ver: "Cara, eu preciso sair daqui". Ali eu já oi. Tá, tá, não, tranquilo. Ali opa, vamos lá? Tá. Ali eu percebi, sabe, que: "Olha, eu tenho que sair daqui, não dá", porque foi o pingo de água, sabe. Porque uma coisa era eu estar lá isolada, aquela coisa eu gostava, porque eu gosto da vida de campo, assim, em sítio, sabe. Sim. Era que nem eu digo, foi o sonho que eu vivi de ter um fake matrimônio no campo, no meio da natureza, fazendo bolinho sem glúten, tipo, cuidando das finanças, porque eu cuidava das finanças do Por casal, isso que tu não sabe. percebia, porque tu não apanhou. Mas a Exatamente. tua violência foi silenciosa e cruel, Não porque foi a isso violência também é uma violência. que eu conhecia da minha casa, que era o grito, era o dedo na cara, o "liga pra Mas o polícia". isolamento, o dizer que tu não era boa, que teu trabalho não era bom, o te tirar de perto dos teus Sim. amigos, botar caraminhola na tua cabeça na relação com teu primo, tudo isso é Sim, violência e as mulheres não percebem isso. é, E até a própria guerra de silêncio, né? Nossa, Eu isso é digo, uma horrível, pessoa. horrível. horrível. E No- é nós, logo comigo, eu que eu sou digo, Meu nós Deus. mulheres somos extremamente comunicativas, né? A gente fala. E vamos dizer assim, isso é uma grande agressão para Nossa. nós.
Porque, Sim. assim, só tu não ser ouvida. Não, Isso é e no meio do punição, É no uma meio punição. punição, e no meio exatamente, do uma mato sem punição. vizinho nenhum, então era tipo É me cruel interna, e é tipo pequeno isso que é feio, porque a gente tá falando aqui de coisas que, às vezes, as pessoas se acostumam com uma relação É, assim, sim. e elas não percebem o quanto elas estão se isolando delas mesmas, porque o teu relato que tu trouxe, quando tu falou: "Eu sou filha", ou seja, tu te conectou contigo, com a tua força sim. maior, né, porque Uhum. sair de uma relação dessas, que ele acaba com a o teu Depois, emocional. aqui tá Sim. totalmente tipo, afinal, pra onde eu vou, o que que eu faço? Porque daí, e essa briga que aconteceu de: "Ah, que tu tem nos teus últimos 5 anos que tu conquistou", foi em outubro. E eu peguei e eu fui pra casa de uma amiga, né, depois de um tempo, dei uma organizada, assim, porque, né, no meio do mato não tem como sair de cara, mas eu me estabilizei, organizei. Só que olha só, eu estava tão doente nesse relacionamento que eu pensava assim: "Ah, mas vai dar certo e a gente vai casar". Tipo, Uhum. o pior de tudo, e as minhas amigas questionavam: "Raiane, vai embora, corre, mas vai morar embaixo da ponte". Até a minha psiquiatra disse assim uma vez: Antes embaixo da ponte do que embaixo de um teto que tu não é dona". Uma coisa meio que assim, sabe, um teto instável. E Mas daí aí agora a gente vê, assim, o quanto é importante as mulheres para as mulheres, né. demais. Porque eu digo assim, quando tu tem uma rede feminina, Ah, sim. né, É. que apoia, sabe, uma rede que começa a dizer assim: "Não", te confronta na verdade, eu digo o quanto isso é importante para nós, quanto sociedade, Sim, né, de nós termos mulheres que amem as mulheres, né, sim, que se Exatamente. preocupem com porque as mulheres, que se acolhem mulheres, porque sabe, assim, que aquela mulher que foi vítima, ela vai sair dali daquele relacionamento tão vulnerável, que muitas vezes sim, Fragilizada. fragilizada, que muitas vezes ela não tem para onde ir, ela não tem, às vezes, uma profissão, sim. Vergonha do que vergonha do passou. que passou, se culpa, está num processo de culpa, porque ela diz assim: "Mas agora como é". Sim, imagina eu que sempre fui criada nessa coisa de: "Ah, seja independente, tenha essa Sim, profissão". E essa é uma coisa muito importante, que as mulheres, elas não têm que pensar assim: "Ah, meu sonho é ser casar, ser mãe e ter meus filhos, enfim, viver uma vida de casada". Tá, beleza, mas tu tem que ter uma profissão. Porque na hora do aperto, talvez não vai acontecer, mas, cara, se ter a experiência de, estar numa universidade, fazer a tua formação, estudar, cara, o estudo é pra vida, é é para vida. consciência, sabe. E foi nesse cenário aí que eu digo: "Poxa, eu nunca tive a expectativa de advogar de fato, o direito pra mim sempre foi um caminho pra política, mas o que tá me dando hoje o sustento é o direito". Sabe, hoje esse podcast que se a gente conseguiu gravar, eu consegui pagar por ele, convidar vocês, é porque o direito tá me proporcionando ter esse recurso, sabe. Tá Claro. certo, tá escasso, gente, me indiquem uns clientes aí, porque estamos precisando. Terapias Mulheres. abertas também, Mulheres, rede de mulheres. né, por favor, SOS, que eu ainda preciso ir morar sozinha. Mas, é muito doido, porque eu poderia não ter realmente estrutura nenhuma, mas eu tinha, né, pra onde correr. E nesse período lá de outubro até o momento que eu saí da casa dele, eu fui trabalhando em mim essa coisa do orgulho de ter que voltar pra baixo da asa da minha mãe, Ah, sim. sabe, porque pra mim era uma coisa indiscutível. Eu Que é não ia outra voltar. violência. É, era aquela coisa, daí inclusive quando, eu estava fazendo lá minhas malas, minhas coisas, né, ele pegou e disse: "Ah, tu vai ir pra onde? Pra casa da tua mãe agora?" Tipo, pra Sim, golpe, Pisando sabe. em sim. "Vai pra cima. casa da tua mãe agora?" E eu, tipo, "Tudo bem". Mas enfim, aí olha só como que é perversa a coisa. Qual foi o último golpe do narcisista, né, porque eu digo, é um narcisista maluco. Ele me pediu em casamento. Maravilhoso, serra, hotel, jantar, tudo certo, lindo, balões, flores, bombons, tipo, tudo que ele não gostava, não acreditava, mas eu sempre disse que era pra mim era muito importante eu ter esse marco, porque eu sou dos marcos, né, tipo, que nem, me formei na pandemia, poderia ter ido lá no gabinete pegar meu diploma, não, eu fiz questão de me formar, fazer toda a cerimônia pra eu visualizar: me formei. Uhum. Sabe? E essa questão do casamento foi a mesma coisa, tipo, eu queria um pedido de casamento. E ele Uhum. fez o pedido de casamento lindíssimo. A gente estava assim, ó, o auge do amor, tudo certo, tudo maravilhoso. Aí eu peguei e comentei que eu tinha a formatura do meu primo pra ir.
E eu falei cheia dos dedos pra ele, tipo: "Ah, pois é, olha só, sei que tu não gosta muito, mas tem a formatura e tal". Daí ele: "Não, Rai, capaz, tudo certo, vamos lá, eu não gosto, mas vamos comprar um presente, tá tudo certo". Aí eu: "Ai, que bom", tipo, ufa, porque assim, né, eu sou formada em direito, sou a primeira formada da família, ele vai ser o segundo, né, então eu vou entregar o diploma e tal. Tá, beleza. Depois dessa conversa, uma manhã normal, fizemos devocional normal, leitura normal, tudo maravilhoso, recém tínhamos ficado noivos. Aí eu fui fazer um almoço, uma coisinha, uma receitinha bem especial, que eu sou dessas, eu cozinho só com receitas especiais, e foi cuidar do pátio. Quando eu fui chamar a pessoa, ele começou a me descascar, porque tu é uma falsa, uma manipuladora, tu tá há semanas não me falou que tu tá planejando entregar o diploma para o teu primo, porque tu não sabe que tu tem que pôr limites. Eu fiquei tipo: "Ah, mas deu um diploma". É, e isso é um outro sinal também, né, dessas microviolências que vão, no final, ser uma grande violência, né. Porque vamos dizer assim, o que que ele faz? Em toda aquela data especial, todo aquele Todas. memorial que tu tem essa Destrói. são coisas importantes para ti, o Uhum. que que ele faz? Ele primeiro diz assim: "Ah, vai ter o aniversário da tua mãe". Era Era sempre uma assim, coisa legal, né, sempre é assim, uma coisa todas as muito importante, festividades. é uma coisa muito importante. "Não, claro, vou lá, vou te apoiar, eu não gosto muito, mas eu vou te apoiar". Aí, pouquinho antes ou pouquinho depois, ele destrói aquele momento É, feliz, Mas é que né. isso, meninas, é o seguinte, homens assim, eles não gostam de mulheres. Isto também é um feminicídio. sim. Isso também é um processo de destruição, porque o que que a mulher faz? Eu sou capaz de resolver isso, então eu resolvo isso para nós. Uhum. Mas tu vê que um homem com um perfil desses, ele tem dificuldade, porque ele não aceita que tu termine com ele. Não, Ele que tem que terminar contigo. Então, muitas vezes, os homens voltam para a relação, não porque eles te amam, mas porque eles precisam acabar o trabalho que eles E começaram. mostrar sim, poder, E mostrar exatamente. poder. Não, isso daí é o muito controle. muito fato, porque daí teve essa situação, e eu pensei assim: tipo, é indiscutível, é inegociável eu participar da cerimônia. E daí no outro dia ele me questionou: "Raine, tu acha certo mesmo isso? Porque olha só como tu tá me fazendo mal, tu não pensa em nós, tu só pensa em ti, nos teus interesses". Eu: "Não, eu vou ir na cerimônia". Dele: "Ah, então eu não vou no Natal com a tua família, afinal eu nem gosto da tua família mesmo". "Pode não ir, faz o que tu quiser". Daí eu deu nessas aí. Aí tá, seguiu aí os tratamentos de silêncio mais alguns dias, o dia da minha terapia, ele vem todo amoroso, café na cama, nã-nã-nã, daí eu olhei: "Não, tu tá doido, né, que tu tá dias sem falar comigo, tu fez isso tudo, e agora tu tá assim? É beijinho e café na cama?". Daí eu não vou iniciar esse ciclo de novo. Aí ele pegou e disse: "Não, eu tô encerrando esse ciclo, não sei o quê". Eu disse: eu não quero saber". Aí, durante o dia: "Ai, quem sabe amanhã a gente vai comprar os presentes de Natal". Presente de que maneira presente de Natal? Tipo, tu não ia, tu não disse que não ia mais em Natal nenhum, tipo, agora vai dizer que não, que eu que sou louca. Aí eu: "Tá, né". Deu ok. Eu, na minha cabeça, bem tranquilo. No outro dia, ai, pensei melhor, não vamos comprar presente de Natal. Tu vai mesmo na cerimônia? Deu: "Vou". Daí "Então tu tem 10 dias pra sair da minha casa". Deu: "Da minha casa?". Eu: "Tá, tudo bem". Liguei para uns parentes meu lá de fora que tem mercados, disse: "Primo, seguinte", outro primo, "tu tens caixas no mercado? Porque eu vou pegar". Cara, eu juntei 14 caixas de 36 litros. Eu coloquei Nossa. todas as minhas coisas naquele dia mesmo, e ele disse que ele levaria pra qualquer lugar que eu quisesse. Eu cheguei na casa, comecei a empacotar minhas coisas. Chegou 21h, eu avisei ele: "Ó, terminei de empacotar minhas coisas, a gente pode ir?". Ele: "Ah, agora tá muito tarde, olha o movimento da praia e tárárá, não vai dar". Deu: "Tudo bem, a gente vai amanhã de manhã então". Tá, beleza. Aquele homem virou outra pessoa. Aquele momento ali que ele viu que deu, eu estava com as minhas coisas prontas, eu ia embora, eu mandei mensagem pra minha psiquiatra e pra uma amiga minha dizendo: "Amigas, assim ó, eu não sei se eu vou viver até amanhã". Tipo, isso pra mim foi a coisa mais forte, sabe, porque isso ainda me pega, porque eu nunca tinha visto uma instabilidade nele, ele era muito
sabe, concentrado, tranquilo. Ele entrou pra dentro do quarto, fechou a porta, colocou um deep house, aquelas músicas meio eletrônicas, muito alta, como se fosse uma super festa, foi tomar um banho, e eu ali, tipo, deu, pronto, ele tem arma, ele vai me matar e vai me enterrar aqui no sítio, e é isso aí, ninguém nunca mais vai saber de onde é que eu tô. Deu, só meu primo que ele tem contato. Eu, gente... Aí eu mandei mensagem pra minha psiquiatra e pra minha amiga, olha só, tá acontecendo isso, isso, isso. A minha amiga tava conversando o tempo todo, a psiquiatra também, assim. Mas naquele momento que eu vi que ele não ia me levar na casa da minha mãe, e que ele tava fazendo uma comemoração e Uhum. tal, eu fiquei pensando assim, pronto, eu sou mais um índice. Então, cara, isso daí pra mim foi muito forte, sabe? E graças a Deus, outro dia ele me levou pra casa. E daí eu sou aquela pessoa que eu termino qualquer coisa, eu mantenho amizades. Tipo, não deu certo uma sociedade, vamos ser amigos. Não deu certo o namoro, vamos ser amigos. Tipo, e ele largou minhas coisas na casa da minha mãe, eu fui, tipo, na beira da porta pra dar, tipo, sei lá, um tchau. Adeus, até nunca mais. E ele, nunca achei que ia ser tão fácil me livrar de ti. Gente do céu, tipo, Cruel até não poder Cruel, né? mais. e eu, tipo, tô nem aí. Eu fui pra casa da minha filha e, tipo, mas é aquela coisa de ok, tô aqui com 8 quilos a mais, com menos cabelo, traumatizada da cabeça. E assim, eu sabia que naquele mesmo dia, ele já tava combinando de encontrar com uma pessoa. E eu pensando assim, avisa a pessoa, não avisa a pessoa. Deu, não, se eu for lá, ele vai dizer, vai ficar na cara que eu realmente sou louca. E A daí, próxima vítima, né, porque é, ele não tem mulheres, ele é, tem é. vítimas. E daí o que me fez muito fazer esse conteúdo foi porque eu olhei, gente, se eu passei tudo isso, que fui criada pra ser uma mulher independente, forte, e tenho a capacidade de fazer uma leitura corporal no outro, qualquer um passa, sabe? E quem me conhece, conhece esse jeito extravagante meu. Aqui é o exemplo que vai demonstrar como ele manipulava. Eu não. Eu me afastei das redes sociais e foi uma coisa automática. E daí, quando eu disse pra ele, eu não me sinto à vontade mexendo nas redes sociais, porque eu acho que tu me julga nas redes. Ele nunca disse, não mexe no Instagram, não usa as redes sociais. Não precisou. Mas quando. Não precisou. Mas era uma coisa assim, peguei o celular aqui pra fazer alguma coisa. Nossa, tu não larga esses telefone, Raiane, por que que tu não vai viver, não vai fazer tuas coisas, não sei o quê. Ele colocou na minha cabeça que eu Culpa. vivia no telefone tanto tempo que eu não vivia. Até o momento que eu fui olhar o meu relatório de uso do celular. Eu usava o celular 2 horas por dia. Mas sabe que a pessoa entrar dentro de casa, eu estar com o celular, eu esconder, com medo? Aí quando eu disse isso, olha só, eu me sinto desconfortável, porque eu parece que tu não tá deixando eu ser eu. Ele, mas capaz, eu até comprei microfone pra te fazer teus vídeos sem ruído. Como eu sou bom. Como eu sou bom, comprei um microfone de R$ 2.000 Tu é pra ti. louca, eu não Aham, sou tão ruim eu te assim. incentivo. Aí eu ficava assim, tipo, é real, né? Ele comprou um microfone de R$ 2.000 pra eu usar. Viu Só que como ele não tem coerência, não né? tem. Não tem, esses altos e baixos que são violentos e que deixam a mulher confusa. Porque ir atrás de ti, flores e bombons, é maravilhoso, mas tu vê que ele não sustenta Uhum. este homem. Ele é um homem que oscila, e essa oscilação é o principal que a gente tem que ter atenção, porque não há sustentação emocional, é uma manipulação. Independente, né, porque às vezes a gente procura olhar, será que ele é isso? Será que ele é narcisista? Será que ele é psicopata? Não importa. Importa é que um relacionamento saudável não pode te deixar insegura, com medo, te sentir diminuída, menosprezada. Essas são as situações que a gente às vezes só vai perceber quando a gente já tá lá. E na verdade, isso que tu tá trazendo acontece muito com mulheres fortes. Por quê? Porque mulheres fortes toleram. Elas Sim. toleram, elas organizam, elas assumem responsabilidade. Dificilmente isso vai acontecer com a mulher fraca. E a sociedade tem uma visão muito distorcida. Acham que a mulher que vai ser vítima, na verdade, é aquela pobre coitadinha, Exatamente. insegura, Por isso dependente. por isso que é difícil de a gente admitir e, É. inclusive, ter vergonha disso que a gente está Sim, passando. tanto essa fala, eu me questionei muito, gente, mas eu vou me expor, eu vou falar. Eu fiquei pensando assim, não, é Aviso, não necessário. aviso? É necessário, É. sabe? Porque é aquela coisa, ninguém espera que a Rayane passou por isso. É.
Tipo, É. não, qualquer um, menos e eu resolvi fazer isso primeiramente, em respeito a todas as pessoas queridas que me mandavam mensagem: "Raiane, tá tudo bem contigo? Raiane, aconteceu alguma coisa?" Eu dizia: "Sim, eu tô vivendo um sonho. Sim, eu tô aqui sendo uma camponesa, fazendo bolinho sem glúten, cuidando das galinhas, Sim. colhendo o ovo da galinha pra fazer o bolinho da tarde", tipo, era um sonho, mas era um disfarce, sabe, era Sim. uma Eu sempre fumaça. acho que o ideal seria que a gente conversasse com a ex. É, eu acho. Que tu É um bom tiver ó, sinal. É. olha só querida, como é que foi pra ti? Porque o que acontece, normalmente o homem vai dizer o quê? Que a ex é maluca, que ele É. não sei o quê, Sim. não sei o quê, não Não, sei o quê. todas esses dele era borderline, era narcisista, era uma Ou seja, tu psicopata. é a Sim. próxima É a patológica da forma lista dele. O pior de tudo é que o conteúdo todo foi pensando nas pessoas que me questionavam muito se estava tudo bem comigo, e depois foi que eu soube de 2 outras mulheres que, ele conheceu, né, e que saíram, assim, uma estabilidade emocional, mental zero, destruída, Uhum. destruída. E outra que eu acabei também tendo contato, que era a mesma narrativa: "Ai, tu tá com problema, vem aqui, passa uma semana, eu moro no sítio, tem outra casa, não precisa ficar na minha casa. Tem 2 casas no O campo". golpe é o Tipo, mesmo. o mesmo golpe. Conversando com essa mulher, eu ficava assim e foi muito bom, porque o dia que eu saí da casa dele, foi o dia que eu consegui contatar com a mulher, e a mulher, eu tive que fazer vídeo mostrando pra ela que eu era eu, que eu estava com um monte de caixas, voltando pra casa, porque ela achava que eu estava amando dele. E eles Sim. tinham conversado em 2021. Pra te Eu sou ver. meio CSI, né. Eu sou meio CSI, mas, conversar com essa mulher me fez me questionar: "Cara, quantas vítimas ele já fez? Exatamente. Quantas E vítimas?" que a gente tem a tendência a acreditar, né, porque: Uhum. "Ah, é a louca nossa, É. ela é louca", tu nunca Até vai porque ele pensar. sempre dizia que ele era um homem terapiado, e recebeu alta, 10 anos de terapia, de análise, não sei quantas Nunca vezes deve na ter ido. semana. Ai, até foi Com esse perfil, não vão em terapia. O máximo a pessoa pode ir, mas Mas ele não ela não vai se mostra abrir. isso. é, É, ele vai falar outra Ele coisa, manipula. é. é manipulação Porque, o na tempo verdade, todo. Sim, ele cria uma máscara, né, E não é e dentro inacessível. é, exatamente, né. é. Kátia, E eu sinto que tu quer falar uma sim. coisa, fale. Mas o que eu queria colocar, assim, ó, que uma coisa importante para todas as mulheres, né, é o padrão de Deus. E vamos Sim, dizer assim, ó, tudo isso que nós estamos falando aqui são disfunções, não é o padrão de Deus, né. O padrão de Deus tá lá em Efésios, né, capítulo 5, que fala assim, ó, que o homem, ele tem que amar a sua esposa como Cristo Deus, ama como a igreja. Cristo amou a igreja e ama a igreja. Que se dá por ela, né, que é um amor sacrificial. Eu acho que isso, assim, que tem que nós temos que colocar como também, assim, como uma esperança para cada uma de nós, né. Uhum. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão para o relacionamento, Deus tem um padrão para a filiação, Deus tem um padrão para a família, Deus tem um padrão para o nosso casamento. E esse padrão é um padrão de amor. É um padrão, assim, de doação mútua, né, e de construção, de construir realmente um lar, que é um lar que vai vamos dizer assim, todas as nossas habilidades, todas as nossas potencialidades, tudo que a gente quiser construir, a gente pode construir, e pode construir de forma sinérgica, complementar. Vamos dizer assim, é uma construção aonde o homem, ele vai trazer a parte masculina, a mulher vai trazer a sua parte feminina e junto eles vão construir algo maior que é o propósito de Deus. Exato. É o investimento, né, eu chamo isso de investimento, porque investir primeiro tu vai investir em ti mesmo, ou seja, a tua Sim, conexão, a tua conexão com Deus, ambos vão trazer Deus para dentro da relação, porque onde tem violência, e vai existir sempre uma dificuldade, por sim, mais que a mulher esteja conectada com Deus, se tem violência porque aí entra num julgo desigual, né, Sim. vamos exatamente. dizer assim, que É, isso é inclusive, uma meu primeiro relacionamento né, aquele, eu finalizei porque estava em jogo desigual, né, mas eu acabei caindo, né, né, mas houve um equívoco no é, caminho. mas é que É, Deus tem é propósito, isso que e eu isso é uma digo. coisa importante, assim, com Deus, né, Deus, ele não nos traz nenhuma circunstância na nossa vida para o nosso
mal, no sentido assim, no mal, mal, Uhum, mal, né? É, Não, ele não é. Deus é bom. sim. A essência de Deus é bom. Então, vamos dizer assim, se ele nos permite, às vezes, passar por algumas situações, ou às vezes a gente também decide passar por algumas situações, Mesmo o Espírito Santo vai né? bater na nossa cara. Exatamente, mesmo com os alertas do Senhor, ele nos permite passar por aquela situação, e mesmo que a gente passe por aquela situação, Deus depois ele vai reverter aquilo para o bem. Sim. Então ele vai mostrar assim: "Ó, tu passou, então agora tu sabe, tu vai ter empatia suficiente para amparar outras pessoas, para informar outras pessoas, para orientar outras pessoas, para dar a mão para as outras pessoas saírem daquele lugar, daquele poço, né, exato. daquele lugar que Sim, parece que não tem sim. saída, tu vai ser a mão que É, vai tu sabe trazer essas pessoas que para fora, para trazer para a luz." quando eu estava finalizando essa relação, justamente eu comecei a fazer todo um aparato, assim, do que era a terapia que eu acreditava, do posicionamento que eu queria ter, da forma que eu queria impactar a vida de outras pessoas, e não só mulheres, mas pessoas que não têm a segurança de uma identidade. Porque o que me resgatou desse relacionamento foi justamente a minha identidade de filha, sabe, de preciosa, de amada. Então, eu pensei assim: "Gente, eu quero fazer um movimento de volta ao centro", sabe, de quando tudo tá bagunçado, confuso, conturbado, muita gente dizendo: "Tu tem que fazer isso, tu tem que ir por aquele lugar", de tu não, o que que faz sentido pra mim? O que que o meu Uhum. corpo expande? O que que me dá vontade de seguir? E daí eu comecei: "Tá, eu vou fazer isso desta forma", sabe. Então, até me perdi aqui, mas assim, porque a minha fala, e seria justamente do cara, eu passei por tanta coisa na minha infância, e quando eu fui curando, eu fui vendo assim: "Ah, isso tem uma razão, porque lá na frente eu vou usar pra, resgatar vidas". Exatamente. Sabe, e durante o relacionamento eu me questionava: "Deus, mas por quê? Por que disso?" Mas não E é hoje eu porque, é vejo pra quê, né? exatamente, e por Essa é a isso que pergunta certa. e isso E o era o que que tu vai grande fazer com isso, né? é, Exato, né? e Vamos por isso que a gente assim, tá aqui, porque assim, quando eu vi, poxa, é egoísmo da minha parte não fazer nada com essa história, pensar assim: "Ah, passei, sofri tudo isso e agora tá, é uma história ruim que passou na minha vida". Não, sabe, eu tenho que falar. E quem me conhece há muito tempo ou pouco tempo, mas um pouquinho bem, sabe que eu não sou uma pessoa que eu me exponho. Tem muita gente que diz: "Raiane, tu fala, 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 não diz nada sobre ti". Tem gente que não sabe que eu tenho irmãos. Por quê? Porque eu caminho com ações, movimentações, pautas, mas eu nunca falo da minha essência, eu nunca me mostro vulnerável. E esse era o grande desafio de fazer esse programa. mas eu Porque eu acho ficava que tipo: "Como é que eu vou é, dizer para as pessoas que eu caí numa coisa dessas?" mas eu acho que isso é uma coisa assim, é um grande ensinamento para todas as mulheres, porque vamos dizer assim, nós também mostrar assim que a gente é frágil, que a gente tem É, fragilidades, mas nessa fragilidade a gente tem busca a nossa força também, sim. né? Exatamente, porque a vulnerabilidade, muitas vezes as pessoas pensam que é o ponto fraco, Sim, não, mas ele é o ponto de conexão. Também é o ponto onde a gente vai ter amor, aonde a gente vai ter compaixão, aonde a gente vai acessar a gente mesmo, né. Então a gente que é o que eu chamo de sustentar. Muitas vezes a gente não sustenta a dor, então porque na nossa vida, na nossa existência, parece que é uma dor insuportável, mas quando tu começou a sustentar a tua dor, tu viu que tu era Sim. capaz de sair dela. é. É, e muitas vezes eu ficava questionando assim: "Ah, mas será que a ferida ainda tá aqui, eu vou expor, será que não vai abrir de novo? Será que o inimigo não vai vir aqui meter o dedo na ferida?" É. Mas a compreender que a gente nunca tá pronto, que a Sim, gente vai ficando pronto no caminho, e a é cura ela é um libertador. processo. É. É. A cura ela não é Gurias, instantânea, né, a ela gente é um tá chegando no processo. final do na verdade a gente já passou, o pessoal já tá aqui: Ó, "Ó, olha horário, aqui, ó, horário". Terminou. mais uma Ó, coisa que eu quero últimas mensagens. última coisa que eu quero dizer, pessoas curadas ajudam a curar outras Com pessoas. Sim, Então certeza. mulheres se curem, né, muito e isso. ajudem a curar outras mulheres. Sabe que isso foi até eu montando, assim, a estrutura agora do meu Instagram
pessoas restauradas impactam o mundo. É. Porque a gente sempre sabe, isso é nítido, é falado, que uma pessoa ferida vai ferir o outro. Mas, cara, pessoas curadas, elas curam com uma rapidez muito mais ágil do que uma pessoa ferida fere a outra. Porque o trabalho de ferir uma vida, ela é um processo longo. Agora, uma pessoa que se curou de uma ferida, ela quer curar o quanto mais pessoas possíveis. Sim. Então, acho que cada uma de nós tem um propósito na nossa vida, tem uma fala, e foi muito bom falar com vocês, trazer esse conteúdo. Eu acho que Deus, assim, por um período eu pensei, eu acho que não, Deus não quer que eu faça esse programa, porque tá dando tudo Sim. errado. Mas ontem a Thaís até falou, Raiane, Deus talvez estava te direcionando para as pessoas certas. Porque no início eu nunca imaginei falar com vocês hoje aqui. Viu? E se não fosse vocês, eu não teria tido essa coragem. Porque literalmente o programa já tinha falado pra organização: eu vou fazer 2 horas eu falando, eu vou fazer um ensaio fotográfico, eu vou fazer qualquer coisa, mas o programa não vai sair. E daí foi falar com a Kátia na quarta, na quinta com a Thaís, e hoje a gente tá aqui, sabe? E ninguém tinha agenda, sabe? Então, com certeza, eu tenho certeza que assim, ó, Deus vai guiar esse programa pra gente ter cortes maravilhosos, impactar muitas Amém. vidas e vamos seguir sendo usadas pelo Senhor pra impactar, né? É isso aí. Muito Essa é uma lindo. das É isso aí. missões da minha vida, ser Isso vaso. aí. Exato. Que lindo isso, né? Eu sempre digo que se não tem espaço para tua autenticidade, para tua história, então não é amor, Isso aí. né? Porque amor dá espaço para tudo isso e para todo o desenvolvimento de todas as mulheres. E que bom, e que lindo isso, e gratidão por ter confiado na gente, É verdade. né? Por estar abrindo o teu coração para nos confiar a tua história, porque entrar no espaço do outro, a gente sempre tem que entrar com gentileza, né? E confiança também é uma coisa que a gente precisa tratar isso como uma joia, porque precisa ter respeito sobre a história da outra pessoa. Então, muito obrigada. Digam os Instagrams de vocês, meninas, pro pessoal seguir, acompanhar. O meu é thaís.bianchireis. Olha, o meu é bem difícil, mas se vocês É acharem... verdade, é verdade. Mas eu coloquei até o teu nome ali, porque eu achei. Exatamente. Se vocês acharem pelo meu nome, vão me achar. Pelo nome dá, mas igual. Quem criou foi a minha filha, e aí eu roubei dela. E Ah, aí tornou-se o meu. Sim, lembrei. Mas se botar teu nome, vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Isso aí. A gente encerra como, gente? Será? Agora que o pessoal a gente encerra como dar um adeus. Tipo, esse vídeo vai ser pro YouTube, né? Então, obviamente, a gente não fez o merchan de seguir, aquela coisa toda, mas se inscreva aqui nesse canal do YouTube. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, é Raiane Guterres, Thaís Reis, blogueirando. Meus pais. Mas, Kátia, Bolson também vocês acham? E é isso, né? Não Que sei. possam se sentir acolhidos Sim. e que há espaço sempre para escuta de quem também está na dúvida ou que já passou por isso. Exatamente, né? E que a gente seja rede, Sim. né? E que as pessoas possam, como mulheres, Sim. se apoiarem e saber assim que Cada vez julgar Cada vez, menos, né? E né, acolher julgar mais. mais. Porque a gente Exatamente. nunca sabe, na verdade, qual família do lado parece que tá todo mundo feliz, todo mundo bem, e não tá. E às não vezes. está. E não tá. verdade. E eu acho assim que foi muito importante essa fala assim da Raiane, demonstrar assim que não são mulheres só frágeis, que a gente olha e são certeza. frágeis, né? Com Que certeza. são as vítimas desse assédio, mas sim todas as mulheres, Isso aí. né? Mulheres Juntas sejam- sempre mais fortes. Então tá, vamos encerrar esse programa que o pessoal tá aqui, deu, acabou.